Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 151. Rias olhou fixamente para as costas de Arata, com os olhos arregalados de choque. Rei demônio. Arata, ele realmente é ridiculamente forte. Ela já suspeitava disso há algum tempo. Mas mesmo assim, aquele era um anjo caído de nível de escalão. Um dos altos escalões logo abaixo do próprio Azazel. E ainda assim, Arata simplesmente o matou como se não fosse nada? Isso foi completamente além de tudo que ela poderia ter imaginado. O coração de Rias batia descontroladamente no peito. Algo indescritível se agitava dentro dela. Sona, seu noivo, é bom demais. Akeno também ficou paralisada, seu olhar fixo no local onde Cocabiel havia sido destruído. Um escalão de anjos caídos. Derrotado por Arata. Imediatamente, sua mente ficou em branco. Ela ainda conseguia se lembrar de quando Arata era apenas um demônio de classe média. Mas agora, a figura parada ali se sobrepunha à imagem de um rei demônio. Um rei demônio, hein? Ela murmurou baixinho. Sem dúvida, Arata era um rei demônio. Aquele anjo caído de nível de escalão contra o qual eles nem sequer sonhavam em lutar. Alguém cujo poder poderia rivalizar com o de um rei demônio. Talvez até fosse uma existência de nível rei demônio. Mas nem mesmo ele conseguiu resistir a um único golpe de Arata. Akeno respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado, e olhou ao redor para o que restava da Academia Kuo, ou melhor, o que costumava ser a Academia Kuo. Agora nada além de escombros. Então ela olhou para o céu, onde aquela luz ofuscante ainda brilhava. Se Arata não tivesse criado uma barreira para conter tudo, a cidade de Kuo, talvez até mais distante, teria sido atingida pela explosão? Será que inúmeras pessoas comuns teriam perdido suas vidas depois disso? Xenovia observava aquela luz ofuscante, sua expressão era complicada. A aura diabólica de Arata era aguda e avassaladora. Não havia dúvidas de que ele era um verdadeiro demônio. Mas, o que havia naquela luz que rivalizava até mesmo com a de um anjo? Ele era um demônio, mas parecia mais um membro da igreja do que ela. Não havia mais justiça no mundo? Espere, Cocabiel não disse algo antes do final. Deus está morto, não é mesmo? Xenovia mordeu o lábio. As palavras de um homem a momentos da morte não eram totalmente confiáveis. Mas ainda assim, talvez ela devesse confirmar as coisas com a igreja quando voltasse. Entre todos os presentes, os únicos que não ficaram completamente chocados com a força de Arata foram Kuroka e Koneko. Mesmo assim, eles não puderam deixar de ficar impressionados com o quão avassalador era seu poder. As pupilas douradas de Kuroka brilharam de excitação. Bebês! Tenho que ter filhos com o mestre. Vale um time de futebol inteiro. Enquanto isso, a respiração de Koneko ficou pesada, seu olhar nas costas de Arata ficou nublado com um calor evidente. Vendo isso, Kuroka casualmente lançou um feitiço para acalmá-la à força. Tique, calma, maninha. Ainda nem chegou a minha vez. Espere a sua vez. Mas Arata ignorou todos eles completamente. Em vez disso, ele levantou a cabeça, olhando além da luz brilhante em direção ao céu noturno. Sob a lua cheia, uma tênue sombra branca tremeluzia. Os olhos de Arata se aguçaram. Dragão branco, hein? Cidade de Kuo. À beira de um largo rio, um homem de cabelos negros e franjas douradas estava sentado calmamente em uma plataforma de pesca, com uma vara na mão. Não ficou claro se ele estava esperando um peixe fisgar ou algo completamente diferente. De repente, uma sombra branca passou rapidamente e apareceu diante dele. Ei! Azazel ergueu uma sobrancelha. Voltou tão cedo? Vali dissipou sua forma balance breaqueira e se mostrou, respondendo casualmente. Sim, porque Cocabiel era fraco pra caramba. Ele não durou nem um segundo. Os olhos de Azazel se contraíram de surpresa. O Vali já era tão forte assim? Não, espere. Percebendo que algo estava errado, Azazel franziu a testa quando percebeu que Cocabiel não estava em lugar nenhum. Onde está Cocabiel? Vali ficou na margem do rio, olhando para a água calma, e falou categoricamente. Como eu disse, ele não durou nem um segundo. Então, ele foi morto. Morto. As pupilas de Azazel se estreitaram. Por quem? Vali deu de ombros, parecendo casual e incrivelmente animado ao mesmo tempo. Não sei o nome, mas aquele cara é definitivamente um oponente digno. Azazel ficou em silêncio. Um anjo caído de nível de escalão saiu para passear, e nem deixou cinzas para trás. Tique. Sempre causando problemas. Os anjos caídos não tinham muitos membros para começar. E com esse tipo de poder, eles ainda ousaram sonhar em começar outra guerra? Idiota! Azazel suspirou desamparadamente, então se virou para Vali e ergueu uma sobrancelha. Você parece meio estranho. Ele percebeu que o corpo de Vali estava tremendo levemente e franziu a testa. Vali sorriu largamente. Sim, você está certo. Eu mesmo não consigo acreditar. Estou realmente sentindo medo. Temer? Os olhos de Azazel se abriram de repente. Vali, o maníaco da batalha, sentindo medo? Não. Depois de pensar por um segundo, Vali se corrigiu, embora seu sorriso nunca tenha desaparecido. Mas como? O poder de luz daquele cara está fazendo o sangue de Lúcifer dentro de mim. Tremer. Só de pensar nisso Vali ficou ainda mais emocionado. Lúcifer, meu querido avô. Então até você. Tem algo que teme? O sangue de Lúcifer está tremendo. As palavras de Vali causaram um arrepio na espinha de Azazel. De todas as pessoas, Azazel conhecia a história de Vali melhor do que ninguém. E quando Vali mencionou Lúcifer, Azazel soube imediatamente a quem ele se referia. Rizevin Livan Lúcifer. Um superdemônio nato. Azazel estalou a língua. Desde quando um monstro desse nível apareceu na cidade de Kuo? O suficiente para deixar Vali tão feliz assim? Ainda? Luz? Um anjo?
Michael enviou alguém para recuperar as espadas sagradas? Para Vali reagir assim, agora ele estava realmente curioso. Azazel deixou esses pensamentos de lado por enquanto e perguntou surpreso. Conhecendo sua personalidade, você não tentou lutar com ele? Vali ficou em silêncio. Aquela luz ofuscante cobrindo toda a barreira. Foi um pouco difícil lidar com isso. Alguém problemático está prestes a aparecer. Mas, os olhos de Vali brilharam com espírito de luta. Cedo ou tarde, eu mesmo irei procurá-lo. E pensar que um demônio tão interessante realmente existe. Azazel assentiu. Agora sim, este era o Vali que ele conhecia. Mas então ele congelou. Espere. Você disse. Um demônio? Na Academia Kuo. Sob o controle preciso de Arata, a luz dentro da barreira desapareceu gradualmente. Quando ele liberou seu poder, ele deliberadamente evitou ferir qualquer um dos demônios dentro da barreira. Caso contrário, poderia ter havido algumas baixas acidentais. Vali, hein? Arata estreitou os olhos, lembrando-se daquele lampejo branco. Eu me pergunto, quão forte Vali está agora? Mas, a aparição de Vali o lembrou de outra coisa. Falando nisso, onde está o dragão vermelho? De repente, passos apressados se aproximaram. Arata olhou de relance. Liderando um grupo de lindas garotas estava ninguém menos que Sona Citri. Rias, o que exatamente aconteceu aqui? Onde está Cocabiel? E o que era aquela luz agora há pouco? Só de lembrar disso ela estremeceu levemente. Parecia que tocar aquela luz teria apagado sua existência completamente. O governador dos Anjos Caídos atacou a Academia Kuo? Sona disparou pergunta após pergunta, claramente lutando para manter a calma após os eventos daquela noite. Quando Rias estava prestes a responder, Sona avistou Arata pelo canto do olho e congelou. Arata? O olhar dela naturalmente se voltou para ele. Reconhecendo o nome, Tsubaki e as outras garotas trocaram olhares rapidamente. Então esse é o homem do presidente? Ele é realmente lindo. E forte. Parece realmente confiável também. Será que o presidente consegue lidar com ele? Os membros da nobreza de Sona trocaram olhares carregados em silêncio. Ele é exatamente o nosso tipo. Nós o casaremos com Sona como membro de sua nobreza? Ei! Arata cumprimentou Sona casualmente com um sorriso. Faz tempo. Ao ver aquele sorriso fácil, o rosto de Sona ficou um pouco vermelho. Ela rapidamente ajustou os óculos para disfarçar. Rias apertou os olhos perigosamente. Por que Sona está demorando tanto para romper esse noivado? Tic, parece que preciso dar um empurrãozinho nela. Assim que Sona estava prestes a dizer algo, zumbido. Um círculo mágico de repente se iluminou atrás dela. Tadá! A garota mágica Levi Chan faz sua entrada deslumbrante. Uma voz enérgica e nítida soou. Então apareceu uma garota de cauda dupla com uma roupa rosa de garota mágica. Reconhecendo a recém-chegada, Rias curvou-se rapidamente e respeitosamente. Lady Leviathan. Os outros demônios presentes seguiram o exemplo. Lady Leviathan. Serafal tossiu levemente, tentando agir com dignidade. A irmãzinha dos Cirzeixes, hein? Mas esse ato durou apenas 3 segundos antes que ela se jogasse em Sona, abraçando-a e se esfregando nela como uma louca. Minha querida Sona Chan, você se machucou? Ficou com medo? Vem aqui, deixa a irmã mais velha confortar você direito. O rosto de Sona endureceu. Mana, estou bem. Mas Serafal não se importou. Quantas vezes ela teve a chance de ficar tão perto da Sona? Obviamente, ela iria absorver toda a energia da Sona que pudesse. Sona franziu os lábios impotente. Foi exatamente por isso que ela não quis chamar a irmã. Se a situação não tivesse sido tão repentina, ela não teria como invocar esse monstro Ciscon. Ah, certo. Depois de um tempo, Serafal de repente se lembrou das coisas importantes e começou a olhar ao redor, alucinada. Onde está Cocabiel? Ousando atacar minha preciosa Sona. Vou enfiar a cabeça dele num vaso sanitário. Sona se virou para Rias confusa. Pensando bem, desde que eles chegaram aqui, nada demais aconteceu. Se não fosse pela devastação total do lado de fora da Academia Kuo, parecendo a superfície da lua, ela pode ter pensado que nada tinha acontecido. Rias deu um leve sorriso. Lady Leviathan Cocabiel. Ela parou por um segundo antes de olhar para Arata, seu olhar complicado, sua voz um pouco estranha. Já foi resolvido por Arata. Serafal. Sona? Arata? Sona olhou para Arata, incrédula. Ele derrubou Cocabiel? Mas, Arata não era apenas um demônio de classe média antes? A mente de Sona estava uma bagunça. Arata? Serafal estreitou os olhos. Aquele nome andava aparecendo bastante ultimamente. Você é o noivo da Sona, certo? Anki, deixando Sona tão preocupada. Parece que está na hora de resolver isso de uma vez por todas. Percebendo o olhar hostil de Serafal, os corações de Rias e Sona dispararam. Mas antes que pudessem detê-la, o olhar penetrante de Serafal se fixou no único homem presente. Kiaaya. É você de novo, Valifer. Capítulo 152. Academia Kuo. Assim que Rias e Sona estavam prestes a intervir e acalmar as coisas, ambas congelaram quando a atitude de Serafal mudou completamente. Ela se tornou muito educada com Arata. Sona ficou realmente atordoada. Espere um segundo. A Mana conhece o Arata? Rias ergueu uma sobrancelha, percebendo que a situação era muito mais complicada do que parecia à primeira vista. Até Arata franziu a testa diante da reação estranha de Serafal. Você me conhece? É? Agora foi a vez de Serafal ficar atordoada, escondendo-se atrás de Sona como uma criança pega roubando biscoitos. Eu, peguei o cara errado? Mas... Serafal estreitou os olhos, avaliando Arata cuidadosamente. Parece o mesmo. Mesmo nome também, Arata Valifer. Ela sempre achou que o nome Valifer era apenas uma homenagem nostálgica ou algo assim.
Mas isso é muita coincidência, certo? Alguém poderia realmente ser tão parecido? E ainda assim, a expressão genuinamente confusa de Arata não parecia nada falsa. Agora até Serafal estava começando a se sentir um pouco perdida. Bem, pelo menos parecia que a bunda dela estava segura por enquanto. Coçando a bochecha desajeitadamente, ela rapidamente retomou sua expressão despreocupada de sempre. Haha, talvez eu tenha confundido você com outra pessoa, hehehe. Realmente. Rias não parecia totalmente convencida. Sona, por outro lado, não pensou muito sobre isso. Ao ver a tensão entre a irmã e Arata diminuir, ela finalmente soltou um suspiro de alívio. Arata estreitou os olhos ligeiramente. Não, Serafal definitivamente o conhece. Mas essa era, com certeza, a primeira vez que ele a conhecia. Então ele percebeu. Poderia ser. O submundo de 500 anos atrás? Será que o seu eu futuro fez alguma coisa lá? Falando no passado. Já faz um tempo que ele não visita aquela linha do tempo. Não havia ainda uma empregada que ele não tinha conquistado. Talvez valha a pena fazer uma viagem em breve. Ele olhou para Serafal com um sorriso brincalhão nos lábios. Quem sabe? Talvez algo divertido aconteça. Serafal estremeceu do nada. Assustador, porque tem um mau pressentimento sobre isso. Enquanto isso, Rias contou a Sona e Serafal o que tinha acabado de acontecer. Quando Serafal ouviu que Arata havia destruído Cocabiel usando o poder da luz. Luz mágica. Ela instintivamente agarrou sua bunda e olhou para Arata com horror. E você ainda está me dizendo que não é aquele Arata Valifer? Hahaha. Serafal forçou uma risada sem graça. Bem, já que tudo está resolvido aqui, acho que vou indo agora. Sem esperar mais um segundo, ela rapidamente lançou um feitiço de teletransporte e fugiu de volta para o submundo como se sua vida dependesse disso. Sona olhou fixamente para ela. Mana? Oh, que foi isso? Por que eu sinto que tem algo muito estranho com ela hoje? Ela realmente foi embora sem se agarrar a mim? Isso é, suspeito. Estranhamente, a saída repentina de Serafal fez os outros demônios relaxarem visivelmente. Subaki ajustou os óculos, seu olhar penetrante pousando em Arata. Um brilho estranho brilhou em seus olhos enquanto ela olhava para Sona, seu tom de voz carregado de um tom estranho. Presidente, eu não esperava que seu marido fosse alguém comparável a um rei demônio como Lady Leviathan. Marido? O rosto de Sona ficou em chamas, seu cérebro entrou em curto-circuito com a palavra. Ela tem razão, interrompeu outro membro da nobreza de Sona, com os olhos arregalados. Isso não significa que tecnicamente temos um novo marido de rei demônio no nosso clube agora? O rosto de rei Akuzaka ficou vermelho brilhante, sua mente entrou em uma espiral rumo a um território estranho. Se a presidente Sona engravidar, ela como parte da nobreza, terá que ajudar com as necessidades do seu mestre. Só de imaginar esse cenário, seu nariz já estava sangrando. Rias olhou de soslaio para Sona e seus pares, sentindo-se um pouco amarga por dentro. Mas, no momento Sona era tecnicamente noiva de Arata. Pensando nisso, Rias mordeu o lábio. Por que o noivado de Sona parece tão perfeito? Akeno, percebendo a sutil mudança de humor de Rias, balançou a cabeça e sorriu maliciosamente. Ara, se bem me lembro, a presidente Sona não está atualmente em processo de anulação do noivado com Arata-san? Como está indo isso? Baki. As palavras de Akeno atingiram Sona como um martelo, arrancando-a do seu transe. Toda a sua nobreza congelou. Cancelar o noivado? Eles trocaram olhares de total confusão. Ninguém nunca havia mencionado isso antes? O rosto de Sona ficou mortalmente pálido. Sei certo. Ela disse que ia anular o noivado. Rias rapidamente repreendeu Akeno. Nossa, Akeno, isso é um assunto privado entre Sona e Arata. Não meta o nariz nisso. Akeno, você é a melhor. Absolutamente o melhor. Você realmente é minha companheira mais confiável. Nós, garotas, temos que ficar juntas se quisermos roubar o Arata da Sona. Arata, vendo que Serafal já havia fugido, não se preocupou em fazer mais nada. Em vez disso, ele inclinou a cabeça para cima, olhou para o céu e esperou alguns segundos. Não aconteceu nada. Tic. Tão mesquinho. Ele tinha certeza de que o velho corvo Azazel apareceria depois que ele derrotasse um de seus soldados. Balançando a cabeça, Arata se virou para sair. Não que houvesse mais nada para ele fazer ali. Ele deixaria a limpeza para Sona e Rias. Kuroka, vamos lá. Já vou, Nia. Kuroka imediatamente saltou do lado de Koneko e se agarrou a Arata. Nia Aya fungada. Nia, Ugi. Ela enterrou o rosto no peito dele, cheirando como uma gata louca no cio, emitindo todo tipo de som. Essa cena imediatamente chamou a atenção de Rias e Sona. Tantão sem vergonha. Esse gato tarado. Mas, além de amaldiçoar Kuroka em seus corações, Sona não pôde deixar de sentir um brilho de dúvida em seus olhos. Ela já estava desconfiada quando viu Kuroka pela primeira vez. Mas ela pensou que Kuroka estava ali por causa da Koneko. Acontece que, ela estava aqui na verdade por Arata? Ela queria perguntar, mas por um momento não soube como fazê-lo. Afinal, Kuroka era um indivíduo perigoso de patente SS. Enquanto isso, Rias, observando Kuroka tão grudenta com Arata, inconscientemente cerrou os punhos, estreitando os olhos levemente. Então, de repente, ela pensou em Koneko e seus olhos brilharam. Quando ela viu Arata ativando sua magia de teletransporte, Rias rapidamente agarrou Koneko e a empurrou para frente. Arata, a Koneko é sua agora. Koneko piscou confusa. Espere, o que é isso, presidente? Claro, ela queria ir para o lado de Arata-senpai. Mas ela ainda não tinha terminado de ajudar o presidente a realizar seu desejo. Até Arata foi pego de surpresa, fazendo com que o círculo mágico sob seus pés parasse. Tem certeza disso? Rias assentiu firmemente. Com certeza. Por mais que lhe doesse deixar Koneko ir, Arata tinha acabado de resolver um grande problema para ela.
Comparado aos pequenos favores que ela fez para Arata no passado, isso não era nada. Sem a ajuda de Arata, ela poderia ter morrido. Bem, se Serafal tivesse chegado a tempo, talvez as coisas não tivessem sido tão ruins. Mas ainda assim, ela não podia ignorar o fato de que Arata salvou sua vida. Coneco, por favor, pague Arata por mim. Claro, o principal motivo foi: Ria sabia muito bem que não conseguiria manter Coneco ao seu lado para sempre. Talvez seja melhor aproveitar essa oportunidade para fazer alguma coisa boa com Arata. Mas, os olhos de Ria se estreitaram ligeiramente. Ela já havia descoberto como lidar com a própria situação. Ela lançou um olhar furtivo para Arata e então desviou o olhar rapidamente, tomando uma decisão secreta em seu coração. Arata coçou o queixo, um pouco surpreso com o desfecho das coisas. Mas como Rias estava entregando Coneco em uma bandeja de prata, ele não iria recusar. Arata riu baixinho. Então aceitarei com prazer. Kug. Sendo tão facilmente vendida ao seu senpai, Coneco se sentiu um pouco perdida. E ela ainda estava preocupada com a situação de Rias. Vendo isso, Rias sorriu gentilmente para ela e então se virou para Arata. Você se importa se eu falar rapidamente com a Coneco primeiro? Arata deu de ombros. Ela ainda é sua nobreza, afinal. Além do mais, não vou forçar a Coneco a se transferir de escola nem nada. Com a magia de teletransporte, ela pode ir e vir a qualquer momento. Arata sorriu, esfregando o queixo novamente. Se você realmente não consegue se separar dela, Coneco pode ficar com você por mais um tempo também. Afinal, ela ainda não estava exatamente na idade de colher. Mas os cantos da boca de Arata se curvaram levemente. Na verdade, aqui vai uma ideia. Por que você e Coneco não se tornam membros da minha nobreza? Rias congelou. O coração dela disparou descaradamente. Mas, depois de pensar um pouco, ela balançou a cabeça. Desculpe, sou a próxima chefe da família Gremori. Minha família, especialmente meu irmão, jamais permitiria que eu me tornasse membro da nobreza de outra pessoa. Oh, é mesmo. O sorriso de Arata se aprofundou. Então é só por causa da sua família e do seu irmão, hein? Arata estendeu a mão e balançou a cabeça casualmente. Não se preocupe, eventualmente farei com que eles concordem. Quando ele se tornou uma existência de superdemônio, combinado com a vontade de Rias, nem mesmo Cirzeche seria capaz de dizer não. Quanto ao noivado dela, nem aquele peru nem sua família de galinhas jamais mereceram sua atenção. Rias ficou vermelho vivo. Ele estava realmente tão ansioso para reivindicá-la? Seu coração começou a bater mais rápido e, em pânico, ela rapidamente arrastou Coneco para sussurrar em particular, completamente alheio ao olhar complicado nos olhos de Sona. Naquele momento, Tsubaki se inclinou silenciosamente e sussurrou no ouvido de Sona. Presidente, se não me engano, Arata-sama é seu noivo, certo? Sona sentiu como se seu coração tivesse sido esfaqueado. Momonakai acrescentou suavemente. Honestamente, eles ficam bem juntos. Outra facada. Sona estava começando a se sentir fraca. Enquanto isso, Rias estava sussurrando secretamente para Coneco. Coneco, eu te tratei bem esse tempo todo, não é? Coneco piscou confusa, mas ainda assentiu obedientemente. Presidente, o senhor tem sido muito bom comigo. Rias sorriu e afagou sua cabeça. Criá-la não foi em vão, afinal. Então seus olhos brilharam com um brilho malicioso. Ela lançou um olhar furtivo para Sona antes de sussurrar novamente. Coneco, depois que você for para o lado de Arata, me ajude a ficar de olho em... Presidente Sona? Ao ouvir o pedido de Rias, Coneco ficou confusa, mas ainda assim concordou. Ho. Rias sorriu para si mesma, satisfeita. Sona, se você não se apressar, não me culpe por passar na sua frente. Então, Rias tirou a peça maligna de dentro do corpo de Coneco, liberando oficialmente seu contrato de mestre-servo. Quando Arata viu a peça, suas sobrancelhas se ergueram levemente. Por alguma razão, essa peça pareceu estranhamente familiar? Por quê? Os olhos de Arata brilharam de suspeita, mas deixou o pensamento de lado por enquanto. Seu círculo mágico se iluminou sob seus pés. Até a próxima! Com essas palavras de despedida, Arata, Kuroka e Coneco desapareceram, deixando Rias, Sona e os outros olhando fixamente para o lugar vazio onde haviam desaparecido. Depois de um longo silêncio, Sona finalmente falou. Rias, você passou dos limites. Virando-se para olhá-la com a maior seriedade, ela declarou. Arata é meu noivo. Rias fingiu surpresa. Ah, sério? Você não disse que ia romper o noivado? Apoiando o queixo na mão pensativa, ela acrescentou. Se bem me lembro, não fui eu quem foi com você negociar isso? Sona mordeu o lábio com força. Se ela não tivesse levado Rias com ela naquela época. Capítulo 153. Submundo. Capital Lilith. Um círculo mágico azulado e gelado de repente se iluminou, e uma Serafal levemente desgrenhada apareceu na sala de conferências do Rei Demônio. Cirzeches parou no meio de um gole de seu copo d'água, depois o pousou, arqueando uma sobrancelha. Isso foi rápido. Você já resolveu? Acenando com a mão casualmente, Serafal pareceu um pouco distraída enquanto murmurava. Quando cheguei lá, Cocabiel já estava morto. Morto. A expressão do Cirzeches ficou séria. Não importa o que acontecesse, Cocabiel ainda era uma figura-chave entre os anjos caídos. Claro, foi ele quem começou toda a confusão, mas morrer em território demoníaco? Isso não é pouca coisa. Não foram Rias e seu grupo que o derrotaram, certo? Perguntou Cirzeches com certeza. Ele sabia muito bem em que nível sua irmãzinha e seu grupo estavam. Depois que Serafal explicou toda a situação, Cirzeches apoiou o queixo na mão. Arata Valifer. Um sobrevivente da casa de Valifer. Cirzeches não pôde deixar de se maravilhar. Como esperado de um descendente daquele homem. Tão jovem, mas já com a força de um rei demônio. Talvez seja aquele homem em pessoa? Serafal hesitou por um momento, querendo dizer isso, mas no final, ela suspirou e guardou para si. Afinal, foi apenas um palpite dela. Ainda,
Cirzexes franziu a testa, começando a se preocupar. Depois desse incidente, não tem mais como manter a identidade de Arata em segredo, né? Afinal, o membro dos Anjos Caídos havia sido morto. Isso certamente causaria alvoroço. Se alguém com recursos suficientes quisesse investigar, descobriria facilmente o que aconteceu na cidade de Kuo. Serafal piscou e assentiu. Provavelmente não é grande coisa para nós, demônios. Mas e os Anjos Caídos? Eles com certeza vão investigar. Um demônio que pode exercer o poder da luz. Isso não é exatamente sutil, disse Cirzexes, sentindo uma dor de cabeça chegando. A casa de Valifer foi famosa no passado especificamente por ter produzido demônios capazes de usar poderes baseados em luz. O uso da magia de luz por Arata naturalmente levaria as pessoas a conectar os pontos. E o próprio nome Arata provavelmente incomodaria algumas pessoas. Mas tanto faz, Serafal dispensou com um gesto despreocupado. Ele já é nível rei demônio. Mesmo que as pessoas saibam que ele é de Valifer, e daí? Com esse poder baseado em luz em seu arsenal, qualquer um que tente brigar pode acabar se metendo em algo maior do que consegue mastigar. Apartamento de Arata. Koneko, você sabe como o processo funciona, certo? Koneko corou levemente e respondeu com um suave Vendo isso, Arata invocou sua peça maligna e disse, tudo bem, vamos começar. Respirando fundo algumas vezes, Koneko colocou as mãos trêmulas sobre as roupas, seus movimentos eram lentos e tímidos. Ao ver isso, os olhos dourados de Kuroka brilharam maliciosamente, um sorriso malicioso apareceu em seus lábios como se ela estivesse tramando algo. Então, uau! Kuroka de repente agarrou as roupas de Koneko e arrancou todas de uma vez. Koneko soltou um grito assustado, sentindo frio repentino em seu corpo. Onei-chan. Corando, Koneko rapidamente se agachou, abraçando a si mesma enquanto olhava feio para Kuroka. Kuroka, completamente imperturbável, até pegou o sutiã de Koneko. Arro, ainda é só uma criancinha aqui embaixo, né? Tão pequeno. Ela acenou provocativamente na frente de Koneko, claramente se divertindo. Envergonhada e furiosa, Koneko lançou um olhar para os grandes melões brancos de Kuroka e cerrou os dentes. Eu só me desenvolvi tarde. E assim, os dois começaram a discutir. Arata observou as palhaçadas deles por um tempo. Então simplesmente pressionou a peça maligna contra as costas macias de Koneko. Os olhos de Koneko se arregalaram ligeiramente. Esse sentimento. Diferente de quando Rias fez isso. Ao mesmo tempo, uma voz familiar soou na mente de Arata. Jin, você ganhou um novo membro da família, Tojo Koneko. Jin. Seu membro da família, Tojo Koneko, reencarnou como um demônio de tipo especial. Arata estreitou os olhos quando as informações sobre o status da Koneko apareceram diante dele. Tojo Koneko. Classificação. Demônio de classe média. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força. E 0 agilidade. E 0 resistência. E 0 magia. E 0. Habilidades únicas. Ressonância Yokai Sábio e Demônio Nekoshou. Ressonância Yokai Sábio. Estabiliza a fusão da energia Yokai e Senjutsu. Todos os ataques baseados em Yokai infligem o efeito corrosão de Ki, enfraquecendo gradualmente a resistência mágica do inimigo. Demônio Nekoshou. Chamas azuis queima almas. Invoca chamas azuis que queimam a alma, não o corpo. Aqueles cujas almas são completamente consumidas não podem reencarnar. Especialmente eficaz contra mortos-vivos e demônios. As chamas podem revestir armas ou corpo para golpes destruidores de almas. Maldição Yokai. Abre brevemente uma fenda Yumi portão para o submundo, liberando miasma que corrói o espírito do alvo. Devilização. Transforma-se em um enorme gato branco esquelético com mais de 10 metros de comprimento. Sua cauda queima com fogo do inferno e asas apodrecidas brotam de suas costas. O rugido da fera desencadeia um tremor de alma que se espalha por toda a área, sacudindo as almas de todos ao redor. Demônio Nekoshou. Então, ao ver a primeira habilidade de Koneko, Ressonância Yokai Sábia, os olhos de Arata mostraram um brilho de surpresa. Mesma habilidade do Kuroka, hein? Ele copiou as informações da bênção de Koneko e entregou a ela, dando a explicação usual sobre seu significado. Então é assim. Segurando a folha de informações, os olhos de Koneko brilharam com a compreensão. Então esse era o segredo da família de Arata Senpai. Não é de se admirar. É por isso que a Saeko Senpai também é tão forte? É isso mesmo, Nia. Kuroka de repente abraçou Koneko por trás, dando-lhe um tapinha na cabeça enquanto ronronava. Agora você sabe por que eu tive que te arrastar até aqui, né? Se você relaxar um pouco, vai ficar para trás, Nia. E deixe-me dizer-lhe, ser um membro da família do mestre não é apenas uma questão de ser forte. Com um olhar misterioso, Kuroka começou a elogiar a grandeza de Arata para Koneko. Enquanto isso, Arata casualmente tirou um conjunto de peças malignas que Rias lhe dera antes. Pegando uma, ele a examinou atentamente. Anteriormente, ele não havia notado nada em comum. Mas agora, uma sensação fraca e familiar parecia pairar ao redor da peça maligna. Os olhos vermelhos de Arata brilharam. O que é esse sentimento? Enquanto ele pensava, Kuroka de repente rastejou para seus braços, arqueando as costas sedutoramente e balançando o rabo, ocasionalmente roçando-o na orelha de Arata. Meio deitada ao lado dele, seus olhos dourados brilhavam com uma sedução brincalhona enquanto ela levava seu dedo levemente em forma de garra aos lábios, sussurrando suavemente. Mestre, já que o cachorro não está por perto, quer fazer uma diabinha com Kuroka hoje à noite. O corpo dela se contorceu e se esfregou contra o dele com ainda mais força. Ela sentiu a reação imediatamente, os olhos de Arata escureceram, seu olhar se aguçou. Faremos pelo menos 10 hoje à noite. A voz de Arata caiu perigosamente, ou você não vai sair da minha cama. O sorriso de Kuroka congelou. Ah não, talvez ela tenha ido longe demais brincando. Antes que ela pudesse reagir, Arata colocou sobre o ombro sem esforço. Espere, Nia, Beng.
A porta do quarto foi violentamente arrombada, e Arata jogou Kuroka diretamente na cama grande. Kuroka tentou voltar rapidamente, mas o olhar de Arata era sombrio e ardente. Agora, estou muito irritado. Nia! Fora da sala de estar, ouvindo os gritos felinos e miseráveis de sua irmã vindos do quarto, Koneko ficou sentada ali, completamente paralisada, sem nem ousar respirar. Tão assustador. Nei-sama vai quebrar ou algo assim? No dia seguinte, de repente, dentro do quarto, Kuroka colocou a cabeça para fora, arranhando o chão com força. Ela estava completamente nua, com lágrimas nos olhos e algo branco vergonhosamente vazando de seu traseiro enquanto ela tentava desesperadamente rastejar para fora. Tapa! De repente, uma mão agarrou seu tornozelo, e seu corpo quase escapado foi novamente arrastado impiedosamente de volta para dentro. As patas de gato de Kuroka rangiam contra o chão, deixando marcas de garras enquanto ela era arrastada para trás. Shirone, socorro Nia! Koneko estremeceu violentamente e imediatamente se encolheu no sofá, fingindo que não viu nem ouviu nada. O tempo passou. Mesmo depois de sabe-se lá quanto tempo, os barulhos vindos do quarto não pararam. As coxas de Koneko inconscientemente começaram a esfregar uma na outra, sua respiração ficou mais pesada e seus olhos ficaram turvos. Zumbido. De repente, um clarão de luz dourada saiu do quarto, atingindo Koneko diretamente, instantaneamente tirando o ar de seus pensamentos. Koneko, ouvindo os gritos ininterruptos de gato, ela estufou as bochechas e resmungou. Nei-sama, instalou magia de vigilância em mim ou algo assim? No dia seguinte, Kuroka estava deitada ali completamente satisfeita com a barriga visivelmente inchada. Ela se mexeu um pouco, pressionando acidentalmente o lado do corpo, sentindo imediatamente que algo estava prestes a sair. Kuroka mordeu o lábio e instintivamente apertou as coxas. De jeito nenhum, essa é minha recompensa por todo aquele esforço ontem à noite, Nia. Pelos próximos dias, Arata praticamente não dormia. Seu plano original de visitar o antigo submundo teve que ser temporariamente arquivado. A culpa é toda do Kuroka por tê-lo drenado. Nas fronteiras do submundo, na base da facção do velho rei demônio, Shalba Beelzebub apertou a informação em sua mão, enviada da capital Lilith, e dos espiões dentro das fileiras dos anjos caídos, sua expressão mudando constantemente. Poder da luz? Um demônio? Rachadura. O pergaminho em sua mão foi imediatamente transformado em pó. Cada palavra daquela informação parecia testar seus nervos. Inevitavelmente, ele pensou naquele clã traidor Valifer. Traidores, não merecem nada além da morte. No clube de pesquisa sobrenatural da Academia Shushin, Arata estava casualmente acariciando a cabeça de filhote de Ryogetsu Senimi, apenas para receber um olhar furioso em troca. Caramba, aquele gato safado realmente conseguiu roubá-lo. Ela fervia por dentro, mas não havia nada que pudesse fazer. O cheiro persistente daquele maldito gato ainda permanecia em seu nariz, deixando-a ainda mais irritada. Toque, toque. De repente, bateram na porta da sala do clube. Um traço de surpresa passou pelos olhos de Arata. Entre. Ranger. A porta foi aberta pelo lado de fora. Uma pessoa completamente inesperada apareceu diante dele. Ela era pequena, segurava uma bengala, seu cabelo loiro ondulado coberto por uma boina, irradiando uma vibração jovem e feminina. Ivanaga Kotoko. Bom dia. Kotoko fez uma reverência graciosa, sorrindo radiante. Nunca pensei que um demônio grandalhão como você ainda se lembraria de mim. Uma verdadeira honra. Arata apoiou o queixo na mão, sorrindo ironicamente. O quê? Veio contratar um demônio para um serviço? Não, não. Kotoko gesticulava freneticamente. Ela ainda se lembrava vividamente da experiência de Isayama Yumi com ele. Mais tarde, ela até mandou uma mensagem para Yumi, tentando obter informações. Mas Yumi manteve a boca fechada, dizendo apenas que ela já era mulher de Arata-sama e não revelaria nada. Desamparada, Kotoko só pôde desistir. Ainda, como todos estavam na Academia Shushin, Kotoko também estava discretamente reunindo informações sobre Arata e o Clube de Pesquisa Sobrenatural. Estou aqui para fazer um pedido ao Clube de Pesquisa Sobrenatural. Arata levantou uma sobrancelha, com os olhos cheios de diversão. Ela realmente encontrou uma brecha para abordá-lo, mas Arata não se importou. Tudo bem, vamos ouvir. Ao ver Arata concordar, Kotoko soltou um suspiro de alívio. Para um demônio, ele era bem fácil de conversar. Ela se firmou, seus olhos varrendo a sala do clube, um traço de surpresa brilhando em seus olhos. Isso não deveria ser um clube de harém? Onde estavam todas as garotas bonitas? Kotoko ficou um pouco confusa, mas não tinha intenção de descobrir os segredos de outras pessoas. No entanto, Kotoko não mencionou imediatamente os detalhes de sua missão. Em vez disso, sorriu maliciosamente. Arata-sama é mesmo popular? Arata ergueu uma sobrancelha. Eu ser popular, não é natural? Kotoko. Uau, isso é que é confiança. Mas então novamente, olhando para o rosto ridiculamente bonito de Arata, Kotoko suspirou interiormente. Não dá nem para argumentar contra isso. Se não fosse por ele ser um demônio, ela provavelmente teria se apaixonado por ele à primeira vista naquela época. Kotoko sentiu um pouco de arrependimento e então avisou casualmente. A propósito, no caminho para cá, vi duas garotas loiras vagando perto do clube de pesquisa sobrenatural. Ela fez uma pausa e disse com um olhar estranho. Não me diga. Arata-sama se tornou alvo de algumas garotas carentes? Garotas carentes? Arata riu baixinho e balançou a cabeça. Só duas garotas comuns. Claro, Arata já os havia notado há muito tempo. Só que como eles não pareciam estar aprontando nada, ele não se deu ao trabalho de prestar atenção neles. Eu vejo. A julgar pela reação de Arata, Kotoko imaginou que esse demônio provavelmente já sabia tudo o que havia para saber sobre aquelas garotas. Vendo isso, ela sabiamente decidiu não se intrometer mais. Hora de começar a trabalhar. Sua expressão ficou séria enquanto ela falava. Diga-me, senhor Arata, você já ouviu falar de O Elo do Inferno?
Capítulo 154. Conexão do inferno? Os olhos de Arata brilharam de surpresa. É isso mesmo. Ivanaga Kotoko assentiu seriamente. Um site misterioso que só aparece à meia-noite. Contanto que alguém digite o nome da pessoa que odeia, a garota do inferno aparecerá e arrastará essa pessoa direto para o inferno. Ouvindo a explicação de Ivanaga Kotoko, Arata não pôde deixar de sentir que essa configuração soava estranhamente familiar. Garota do inferno, hein? Bem, considerando que este mundo realmente tem um inferno, não seria tão surpreendente. Então, Arata tamborilou os dedos na mesa. O que exatamente você quer que eu faça? Kotoko deu um leve sorriso. Posso pedir ao grande demônio aqui para cuidar daquele site? Arata ergueu uma sobrancelha, interessada. Claro, mas você sabe que isso está fora da jurisdição da escola, certo? Kotoko congelou por um segundo. Arata continuou casualmente. O clube de pesquisa sobrenatural não aceita trabalhos externos de graça, sabia? Kotoko foi imediatamente atraída e leu enquanto Arata apresentava uma lista de preços cuidadosamente preparada. Demônio de classe baixa, 5 milhões de ienes. Demônio de classe média, 50 milhões de ienes. Demônio de classe alta, 500 milhões. Quanto mais ela lia na lista, mais as pálpebras de Kotoko se contraíam. Classe suprema, 5 bilhões. Rei Demônio, preço negociável dependendo da situação e da atitude do Rei Demônio. Kotoko congelou ao ver aquela fala. Então, incrédula, ela exclamou. Espera aí. Você consegue mesmo fazer um Rei Demônio aceitar um emprego? Arata deu de ombros. E então, já decidiu que nível de demônio quer contratar? Kotoko ficou em silêncio. Na verdade, ela não tinha ideia da diferença de poder entre cada nível. Ela também não tinha ideia de quão forte essa tal garota do inferno realmente era. Então vou deixar isso para sua recomendação profissional. Tá? Que jogada inteligente. Arata coçou o queixo. A garota do inferno parecia intimidadora, mas quem sabia o quão forte ela realmente era? Um demônio de classe alta talvez bastasse, mas, honestamente, Arata estava meio curioso sobre garota do inferno. Se ele pudesse recrutá-la para sua família, que tipo de demônio ela se tornaria? Esse pensamento o deixou animado, e ele sorriu para Kotoko. Recomendo contratar um rei demônio. Kotoko estremeceu bruscamente. Haha. Arata-sama, você tem certeza que eu posso pagar um rei demônio? Ela olhou novamente para a lista de preços. Sim, isso parecia uma grande farsa prestes a acontecer. Calma, este é um caso especial, Arata a tranquilizou. Um rei demônio-sama está realmente interessado na garota do inferno, então ele não vai te cobrar muito. Kotoko olhou ao redor, nervosa. Espera, eu só vim aqui pedir ajuda, e o rei demônio já sabe? Não me diga. Aquele é o rei demônio-sama, do clube de pesquisa sobrenatural? Ela olhou para a esquerda e para a direita, mas além de Arata e do cachorro de pelos brancos perto de sua mesa, ela não viu mais ninguém. Kotoko olhou fixamente para o cachorro, apenas para receber um olhar estupefato de Yogetsu Senimi, o cachorro. Ok, definitivamente não é isso. Kotoko lentamente voltou seu olhar para o rosto sorridente de Arata. Os olhos dela tremeram. Espere, não me diga. Arata assentiu com um sorriso radiante. Isso mesmo. Sou eu. Colidir. Kotoko se levantou da cadeira em choque, mas ao se mover rápido demais, ficou tonta e desmaiou por um segundo. A bengala escorregou de sua mão e caiu no chão com um estrondo enquanto seus joelhos cederam. De repente, uma mão grande segurou sua delicada mãozinha, firmando-a e ajudando-a a se levantar. Kotoko se recuperou do torpor e fez uma reverência graciosa. Minhas desculpas. Descobrir que você é um rei demônio foi um pouco chocante demais. Ela se acalmou superficialmente, mas por dentro estava gritando. O maldito rei demônio. É um estudante da academia Shushin? Seriamente? Ela praguejou baixinho. É isso que chamam de senso de humor distorcido de um rei demônio? Então, você já decidiu se vai me contratar ou não? Kotoko forçou um sorriso forçado. Claro. Já que você demonstrou interesse, como eu poderia recusar? Ela queria chorar. Imagens do trágico fim de Agoromo Jitsune passaram por sua mente. Ela também tinha um mau pressentimento de que estava prestes a ficar completamente destruída. Tudo bem, então vamos sair. Arata se levantou. Kotoko acordou de seus pensamentos trágicos e disse. Rei Demônio-sama, o Conexão do Inferno só aparece à meia-noite, sabia? Arata assentiu. Eu sei. Ele a olhou de forma estranha. Mas você acha mesmo que nenhum de nós tem inimigos por aí? A expressão de Kotoko ficou rígida. Certo. Sem ressentimento, Conexão do Inferno não apareceria. Então o que vamos fazer? Kotoko perguntou hesitante. Arata sorriu casualmente. Calma. Vamos pegar só uns bandidos. Kotoko nem ficou mais surpresa. Honestamente, essa foi a maneira mais eficiente. Tarde da noite. 2 membros da Yakuza estavam tremendo de medo. Esses eram os 2 caras mais odiados que Arata conseguiu encontrar por perto. Arata e Kotoko ficaram sentados em silêncio, esperando pela meia-noite. De repente, uma vibração veio dos telefones deles. Kotoko disse solenemente, é meia-noite. Arata estreitou os olhos. Os telefones dos 2 Yakuzas de repente ficaram totalmente escuros, com uma chama fraca piscando nas telas. À medida que as chamas se dissipavam, um site apareceu lentamente diante de seus olhos. Conexão do Inferno? Arata chutou os 2 e disse calmamente. Escreva o nome da pessoa que você mais odeia. Os 2 membros da Yakuza congelaram por um segundo, então lançaram um olhar rápido e sutil para Arata. Sério?
Se estamos falando da pessoa que mais odiamos agora, com certeza é você. Mas nenhum dos dois ousou dizer isso em voz alta. Em vez disso, escreveram silenciosamente o nome do chefe. Enviar. Zumbido. No momento em que clicaram em enviar, o ar ao redor deles começou a ondular. Uma garotinha de kimono preto surgiu do nada. Ela tinha longos cabelos negros e profundos olhos vermelhos que brilhavam com uma luz indiferente. No momento em que Arata a viu, ele não conseguiu evitar sorrir. Outro recruta em potencial para sua família. Garota do inferno, hein? Os olhos de Ivanaga Kotoko se arregalaram. Ela realmente apareceu. Os dois yakuzas estavam prestes a gritar em choque com o evento sobrenatural, mas antes que pudessem, Arata casualmente os deixou inconscientes com um golpe rápido. Emma inclinou a cabeça levemente quando viu que seus clientes haviam desmaiado. Como ela deveria concluir o contrato agora? Ela parou por um momento, depois se agachou e colocou duas bonecas de palha com fios vermelhos ao lado dos homens inconscientes. Quer pudessem ouvi-la ou não, ela ainda recitava seus versos habituais com aquela voz calma e etérea. Se você realmente quer vingança, desamarre essa corda vermelha. Ao desamarrá-la, você e eu teremos oficialmente um contrato. A pessoa contra quem você tem rancor será enviada para o inferno imediatamente. Mas quando essa vingança for realizada, você também pagará um preço. Amaldiçoar alguém é uma faca de dois gumes. Se você firmar esse contrato, sua alma também irá para o inferno. Em vez de ir para o céu, sua alma será submetida à dor e ao sofrimento, enquanto vagará pelo inferno pela eternidade. Mas esses dois claramente não iriam responder tão cedo. Depois de terminar sua rotina, Emma finalmente voltou sua atenção para Arata e Kotoko. Kotoko coçou o queixo, pensativa. Então é assim que funciona, interessante. Mas então sua expressão escureceu. Garota do inferno, você tem noção de quantas pessoas inocentes morreram por causa do que você faz? Sua voz ficou fria. Afinal, pessoas que guardam ressentimento nem sempre são vítimas de injustiça. Às vezes, elas simplesmente sentem inveja das notas, da aparência ou do sucesso dos outros, para mandar todos para o inferno sem discriminação. Isso violou completamente os princípios básicos da Kotoko. Emma permaneceu inexpressiva diante das acusações. Seus lábios mal se moveram enquanto ela respondia suavemente. Trabalho é trabalho. Isso era tudo o que significava para ela. Mesmo que ela não quisesse, ela ainda tinha que fazer. De outra forma, um lampejo de emoção passou pelos olhos de Emma, como se ela se lembrasse de algo. Kotoko sentiu uma dor de cabeça chegando. Ela parecia uma menina, mas claramente não havia como argumentar com ela. Em tempos como esses, não seria melhor deixar isso para o Rei Demônio? Kotoko se virou para Arata com um olhar esperançoso. Emma, vendo que os dois clientes inconscientes não acordariam tão cedo, abriu um portal para o inferno, preparando-se para sair. Ah? Sair antes de terminar o trabalho não é considerado uma quebra de contrato? Arata finalmente falou. Nenhum contrato foi assinado. Não houve violação. Deixando essas palavras para trás, Emma entrou no portal. Palmas. De repente ela parou e olhou para o pulso. Uma mão grande a agarrou. Bem então. Arata sorriu. Já pensou em mudar de emprego? Kotoko ficou atordoada. Até Emma foi pega de surpresa. Mesmo assim, ela balançou a cabeça firmemente e continuou caminhando em direção ao inferno. Acho que vou ter que falar diretamente com seu chefe. Com isso, Arata deu um passo à frente e entrou primeiro no portal do inferno. Pela primeira vez, o rosto frio de Emma mostrou um lampejo de emoção. Kotoko ficou atordoada por um momento e então rapidamente correu atrás dele. Arata-sama, espere por mim. Emma abriu a boca ligeiramente, mas não disse nada. Isso não tinha nada a ver com o trabalho. Mas de alguma forma, ela tinha a sensação de que eles estavam prestes a trazer muitos problemas para o inferno. Mudança de cena. Um mundo banhado por um pôr do sol eterno apareceu diante de seus olhos. Arata olhou ao redor. Montanhas imponentes o cercavam por todos os lados, e o chão estava coberto de lírios-aranha vermelhos. À frente deles havia um pequeno lago, ao lado do qual havia uma simples cabana de palha. A porta estava escancarada. Banhada pelo brilho do sol poente, metade dela estava envolta em sombras, a outra metade tingida de vermelho sangue. Este lugar, isso é o inferno? Kotoko murmurou espantada. Arata olhou silenciosamente ao redor e então discretamente colocou um marcador aqui usando a habilidade e demônio conectador? Você nunca sabe quando um local como esse pode ser útil. Visitantes, hein? Uma menina pequena com um kimono vermelho vinho apareceu de repente. Ela tinha olhos azul arroxeados e um sorriso fraco e inquietante que emitia uma vibração assustadora. Ao vê-la, Kotoko instintivamente se aproximou de Arata. Trazer estranhos aqui sem permissão. Isso é contra as regras, sabia? Emma respondeu categoricamente. Faz parte da descrição do cargo. Eles mesmos invadiram. A garota chamada Kikuri estreitou os olhos e seu sorriso se alargou ameaçadoramente. Nesse caso, eles são intrusos, não são? Capítulo 155. A voz de Kukuri era fria, seus olhos roxos olhando ameaçadoramente para Arata e Ivanaga Kotoko. Arata olhou casualmente para ela e disse calmamente, vadia. Por quê? Ele estava insultando ela. Kukuri nem teve tempo de reagir, um borrão branco passou por ela. Tudo que ela sentiu foi uma dor aguda na cabeça antes de Bang. Todo seu corpo ser jogado no chão como um prego humano. De cabeça no chão. Os olhos de Emma se arregalaram em choque. Nani? O queixo de Kotoko caiu enquanto ela observava o cão branco, agora elegantemente ajeitando os pelos, em pé sobre o corpo de Kukuri. Até o bichinho dele é tão forte assim. A cadela yokai, Ryojetsu Senimi, abanou suas orelhinhas de cachorrinho, parecendo feliz. Algum tempo depois,
Dentro de uma cabana de palha, Kukuri lentamente recuperou a consciência, coberto de sujeira e parecendo absolutamente miserável. Arata sentou-se de pernas cruzadas no tatame, o braço esquerdo apoiado na mesa de madeira enquanto a mão direita acariciava delicadamente o pelo macio de Senime. Seu olhar, frio e indiferente, pousou em Kukuri. Nossa! Kukuri estremeceu violentamente. Ela se sentou rápida e obedientemente ajoelhada em frente a Arata, sem ousar sequer respirar alto. Ela foi nocauteada e enterrada na terra apenas pelo seu animal de estimação após uma única troca. Aterrorizante. Kukuri lançou um olhar para Senime, que calmamente apreciava os carinhos de Arata, e seu coração tremeu incontrolavelmente. Aishan, que tipo de monstro você trouxe para o inferno? Ela estava quase chorando. Agora, podemos conversar direito? A voz de Arata causou outro arrepio na espinha de Kukuri. Forçando um sorriso constrangedor, mais feio que um choro, ela gaguejou. Claro, meu senhor. O que você quiser saber. Vamos começar com este lugar. Conte-me sobre ele. Quando Arata chegou ao inferno pela primeira vez, ele pensou que esse território pertencia a Hades. Mas depois de observar cuidadosamente os arredores, ele percebeu que não havia nenhuma presença poderosa ali. Será que essa parte do inferno não tem nada a ver com Hades? Sim, senhor. Kukuri abaixou a cabeça rapidamente e começou a explicar. Esta é a região do inferno do Japão. Costumava ser governada pela grande deusa Izanami. Costumava ser. Arata imediatamente entendeu essa palavra-chave. Ele entendeu o que isso implicava. A maioria dos deuses do Japão já havia perecido há muito tempo, deixando para trás apenas espíritos perdidos e monstros. Izanami no Okami. As pupilas de Kotoko se encolheram, incapaz de conter sua exclamação. Desde que se tornou uma deusa da sabedoria, esse foi seu primeiro encontro real com assuntos envolvendo deuses lendários. E pensar, logo de cara, era esse tipo de deusa. Ela não conseguia deixar de se sentir nervosa. Eles invadiram de forma imprudente, e acabaram ofendendo uma divindade tão poderosa? O inferno do Japão. Arata ficou pensando. Então, o que você está dizendo é... Esta parte do inferno atualmente não tem mestre. É? Kotoko piscou, atordoada com aquela declaração. Mas Kukuri assentiu. Correto. Os olhos de Kotoko se arregalaram. Espera aí, e o Izanami? Kukuri parou por um momento e então respondeu calmamente. Izanami no Okami, está morto. Deuses podem morrer? Ela caiu em batalha. Baque. Foi como se um golpe forte tivesse atingido diretamente o coração de Kotoko. Arata falou categoricamente. Os deuses morrem se forem mortos. Mas como? Quem poderia matar um deus? Eles não deveriam ser os seres mais fortes? Arata lançou um olhar de soslaio para Kotoko. Pensamento ingênuo. Este mundo tem deuses orientais, deuses gregos, deuses ocidentais, até mesmo anjos, demônios e anjos caídos correndo por toda parte. Ele disse indiferentemente, o que faz você pensar que os deuses japoneses são especiais? O Japão já não era nada mais que o playground de anjos, demônios e anjos caídos. Kotoko ficou sem palavras, sentindo-se cada vez mais impotente. Este mundo era muito mais assustador do que ela pensava. Como disse este senhor, os deuses do Japão já desapareceram há muito tempo. Kukuri anunciou essa notícia chocante em tom neutro. Kotoko ainda estava atordoada, incapaz de se recuperar da bomba. Não há mais deuses no Japão. Então o que ela, uma suposta deusa da sabedoria, deveria ser? Arata olhou para Kukuri e continuou perguntando. Então, ninguém tomou conta do inferno do Japão? Kukuri balançou a cabeça, forçando um sorriso. Talvez, os figurões simplesmente não se importem com isso. Mas... Ela acrescentou, embora o inferno do Japão ainda esteja tecnicamente sob jurisdição japonesa, todas as operações de talentos e reencarnação foram assumidas por outros. Arata ergueu uma sobrancelha. Então é por isso que a garota do inferno existe? Kukuri assentiu. Sem almas fluindo para o inferno, suas leis e equilíbrio não podem ser mantidos. Cedo ou tarde, ele entrará em colapso. Foi por isso que tivemos que mantê-lo à força através do sistema Garota do Inferno. Kukuri esclareceu rapidamente. Mas isso foi ideia daquela maldita aranha de 3 olhos. Não minha. Arata deu um leve sorriso. Dá para ver que você e aquela aranha têm uma conexão e tanto. Kukuri. Seus olhos se arregalaram em descrença. Esse homem, como ele sabia disso? Ela ficou imediatamente nervosa. Tendo reunido informações suficientes sobre esse inferno, Arata bateu o dedo na mesa. Certo, vamos ao que interessa. Sim. Kukuri se endireitou, claramente nervoso. O olhar de Arata se voltou para Emma-ai, que estava distraída ao lado. O canto da boca dele se curvou. Estou pensando em pedir para ela trabalhar para mim. O que você acha? Kukuri olhou para cima, completamente pego de surpresa. É isso? Esse é o seu plano? Claro, Ai tinha um contrato com seu verdadeiro eu. Libertar-se do inferno não era algo que pudesse ser feito tão facilmente. Mas, considerando que o homem sentado na frente dela, aquele homem, convenceu a aranha de 3 olhos, isso não deve ser problema algum. Ao ouvir a conversa mudar para ela, Emma falou calmamente. Ainda não terminei minha expiação. Não posso sair do inferno. Arata levantou uma sobrancelha. Vendo isso, Kukuri explicou rapidamente. Os pais de Ai estão selados nas profundezas do inferno. Se Ai não completar sua expiação conforme o contrato, seus pais jamais poderão reencarnar. Ivanaga Kotoko franziu a testa. É por causa daquela aranha? Kukuri assentiu silenciosamente. Kotoko bufou. Parece que essa coisa é a verdadeira culpada. Seus métodos não eram apenas implacáveis e imprudentes, mas também forçavam outros a trabalhar para eles. Que merda! Nesse caso, Arata se levantou, com um sorriso repuxando o canto da boca. Eu irei libertar as almas dos seus pais, e então... Ele olhou diretamente para Emma-ai e acrescentou. De agora em diante sua vida me pertence. Emma-ai. Seus olhos se encheram de confusão. Libertar os pais dela? Essas palavras mexeram com algo profundo no coração de Emma-ai.
Diga sim, Ai. Kukuri falou de repente, se for esse homem, ele vai fazer acontecer. Emai olhou para ela ainda insegura. Mas a expressão de Kukuri permaneceu séria. Na verdade, ela queria que Ai se livrasse daquele trabalho há muito tempo. Ela mesma havia feito alguns preparativos, mas não era nada comparado a deixar tudo para aquele homem na frente deles. Ainda se sentindo um pouco inquieto, Kukuri perguntou, Senhor, o que o senhor planeja fazer com essa aranha depois? Arata olhou para ela, percebendo facilmente suas preocupações. Se aquela aranha morrer, você também vai desaparecer? Kukuri assentiu silenciosamente e então deu um sorriso amargo. Sou apenas um fragmento que ele separou de si mesmo, criado especificamente para vigiar o trabalho de Ai. Se o corpo principal dela morresse, não haveria como ela sobreviver também. Arata coçou o queixo pensativamente, então conjurou uma peça maligna, sorrindo bem então. Quer tentar se tornar um demônio? Kukuri, um demônio? Ela olhou para ele com os olhos arregalados. Arata explicou, leve isso para o seu corpo, reencarne como um demônio e torne-se meu servo. Assim, você poderá cortar os laços com o fato de ser apenas um fragmento. Suas peças demoníacas eram da mais alta qualidade. Assim que alguém se tornasse seu servo, qualquer conexão com a aranha de 3 olhos seria naturalmente cortada. Kukuri piscou com a voz levemente trêmula. Sério, está tudo bem? Arata não disse mais nada. Simplesmente colocou a peça maligna na mesa. Se ela queria ou não se tornar um demônio, isso dependia inteiramente dela. Kukuri hesitou por um momento, então lentamente estendeu a mão para a peça maligna. Ela não queria mais ser controlada por aquela aranha. E então, Kukuri tomou sua decisão. Assim que sua mão tocou a peça maligna, ela não conseguiu evitar tremer. Mas rapidamente a determinação tomou conta de seus olhos. Ela abriu a blusa e sem a menor hesitação, apertou a peça contra o peito. Zumbido. No momento em que a peça maligna entrou em seu corpo, ela quase conseguiu ouvir o som de correntes estalando uma após a outra. Uma enorme sensação de alívio tomou conta dela. Mas, ao mesmo tempo, ela podia sentir que estava se conectando com outra existência. Kukuri concentrou sua mente e num piscar de olhos, uma cena apareceu diante dela. Um espaço escuro, totalmente escuro, desprovido de luz. Nas profundezas daquele espaço, uma figura sombria estava sentada em silêncio. Arata Valifer. Aquele nome surgiu de repente em seu coração, seguido imediatamente por um medo intenso que tomou conta de todo o seu ser, deixando-a sem fôlego. No instante seguinte, sua visão escureceu, e sua consciência foi empurrada para fora como uma maré vazante. Os olhos de Kukuri se abriram de repente. Ela ofegou, apenas para encontrar o olhar calmo e vermelho de Arata, que a encarava diretamente. Ela congelou. Como você está se sentindo? Ao ouvir a pergunta de Arata, Kukuri finalmente relaxou um pouco. Sentimentos. Ela pensou por um momento e então respondeu, muito bom. Minha conexão com aquela aranha desapareceu completamente. Essa percepção a deixou genuinamente feliz. Ela nunca mais precisaria machucar Ai sob o controle daquela aranha. Arata sentiu e então acrescentou casualmente. Tudo bem então, tire suas roupas. Ah é? Kukuri congelou. Ivanaga Kotoko também olhou para Arata ao lado dela, incrédula. Rei demônio Lololicon? Arata ficou sem palavras. Apontou para o peito de Kukuri. Depois de se tornar meu servo, você ganhará novos poderes. As informações da sua bênção estão gravadas ali. Ouvindo isso, Kotoko e Kukuri voltaram seus olhares para o peito de Kukuri. Apenas Emai parecia perdida em seus próprios pensamentos. Com certeza, assim como Arata havia dito, uma escrita estranha e ilegível estava gravada ali. Mas, para verificar, isso não significaria. O rosto de Kukuri ficou instantaneamente vermelho. Por quê? Porque ele não contou isso a ela antes. Se ela soubesse, não teria enfiado aquela coisa no peito tão casualmente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. A Kukuri. Classificação. Demônio de classe média. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força. E 0 agilidade. E 0 resistência. E 0 magia. E 0. Habilidades únicas. Donzela do Santuário de Duas Caras. E Demônio Aranha? Donzela do Santuário de Duas Caras. Normalmente disfarçada como uma loli inofensiva, mas quando em perigo, seu corpo espiritual se divide em um rosto bom e um rosto maligno. A face boa cura aliados, enquanto a face maligna libera ondas de choque malditivas. Aranha diabólica. Manipulação de seda. Dispara fios de alma semi-transparentes das pontas dos dedos, livremente controláveis em forma e movimento. Pacto de 8 pernas. Transformações especiais nas pernas, perna esfolada, perna venenosa, perna amaldiçoada. Devilização. Forma de aranha divina mãe. Outro demônio especial se junta à coleção. Arata riu baixinho. Ele realmente não esperava que além de Emma Ai, ele ganharia outro bônus bacana com toda essa confusão. Depois de copiar as informações sobre a bênção de Kukuri, ela se vestiu apressadamente novamente. Arata olhou para ela e disse casualmente, relaxe. Eu não gosto de crianças sem peito. Kukuri congelou. Seus olhos roxos praticamente transbordavam de ressentimento, mas no final, ela não ousou dizer nada, forçada a manter seu sorriso educado. Até mesmo Emai não conseguiu evitar olhar para si mesma, franzindo os lábios em silêncio. Enquanto isso, Ivanaga Kotoko distraidamente segurava o ar vazio na frente do peito, perdida em pensamentos. E assim uma única frase de Arata quebrou completamente as defesas mentais de 3 garotas de uma só vez. Observando isso acontecer, Ryojetsu Senimi bufou divertida e ergueu o queixo orgulhosamente.
Pelo menos na forma humana, a figura dela era muito melhor do que a desses três juntos. Arata, naturalmente, não se importou nem um pouco com as reações deles. Em vez disso, devolveu a informação da bênção a Kukuri. Esse é meu novo poder. Os olhos de Kukuri brilharam enquanto ela olhava para sua própria lista de habilidades. Antes disso, além de monitorar Ema-ai, ela não tinha nenhuma habilidade digna de nota. Mas agora, depois de receber a bênção de Arata, ela se sentia ainda mais parecida com uma aranha do que uma aranha de verdade. Ivanaga Kotoko deu uma espiada curiosa, mas não se intrometeu muito, afinal, eram informações privadas de outra pessoa. Assim que Kokuri terminou de ler, Arata falou: "Tudo bem, vamos. Estamos indo cada vez mais fundo no inferno." "Sim, Arata-sama. Deixe-me guiá-lo", respondeu Kukuri imediatamente. Enquanto isso, nas profundezas do inferno, uma pequena aranha com 3 olhos brilhantes olhava friamente para um grupo de almas recém-chegadas. Cuspiu seda de aranha, curando sem esforço uma alma em dificuldades. Fosh! Chamas negras se acenderam, queimando os pecados da alma aprisionada. Mas então, os movimentos da aranha congelaram de repente. A conexão com meu avatar foi cortada? Seus 3 olhos se estreitaram, desconfiados. Morto. Ou, não tinha certeza. Mas, a tarefa de Ema-ai deu errado. Sem hesitar, a aranha de 3 olhos largou o que estava fazendo e imediatamente se preparou para seguir em direção às fronteiras do inferno para verificar a situação de Ema-ai. Mas quando estava prestes a se mover, um vento violento varreu repentinamente o inferno, fazendo as chamas do submundo rugirem descontroladamente. Os lírios aranha vermelhos ao redor tremiam, farfalhando ruidosamente. E então, tudo diante da aranha escureceu de repente. Uma figura imponente apareceu bem na frente dele, bloqueando completamente a luz fraca do submundo. Essa figura era ninguém menos que Arata, tendo atravessado inúmeras camadas do inferno para chegar às suas profundezas. Claro, levando as meninas com ele. Muito rápido, muito rápido. Ivanaga Kotoko estava tonta, seu estômago revirando como se ela fosse vomitar a qualquer segundo. "Quem é você?" Os olhos da aranha de 3 olhos se estreitaram bruscamente, e todas as 8 patas recuaram instantaneamente. Com um grito agudo, seu corpo enorme começou a se mover e se transformar. "Ua!" Ivanaga Kotoko saiu do seu transe e gritou: "Puta merda, que aranha enorme!" Arata casualmente a jogou para o lado como se fosse um peso morto e então levantou a mão. Foto. Grossos fios de seda de aranha saíam das pontas dos seus dedos. Arata agora era como o Homem-Aranha. Bum! Uma onda aterrorizante de poder atravessou a seda, atingindo o corpo gigante da aranha e fazendo-a voar. Bastardo! A aranha de 3 olhos surgiu em fúria, e chamas negras percorreram instantaneamente sua teia para retaliar. Intruso! Sinta as chamas purificadoras do inferno que queimam todo pecado. Arata simplesmente levantou o olhar, seus pensamentos se agitando. E então, chamas de karma ainda mais aterrorizantes irromperam dele, correndo pela seda da aranha como uma onda gigante. A aranha de 3 olhos ficou visivelmente abalada. Esse cara, ele está usando o mesmo movimento? Uau! Você também consegue controlar as chamas do karma? Mas não teve tempo de processar mais nada. As chamas do karma de Arata destruíram completamente suas próprias chamas, fundindo-se e avançando em sua direção como um inferno monstruoso. Em pânico, a aranha de 3 olhos desesperadamente arrancou sua própria seda e jogou seu enorme corpo para longe. Bum! Seu corpo enorme bateu com força no chão. E no instante seguinte, o magma infernal ao redor surgiu como uma maré imparável, respondendo à sua vontade. A aranha de 3 olhos se levantou rapidamente, seus olhos vermelho-sangue brilhando de fúria. Foge! Uma enorme onda de magma avançou em direção a Arata como um tsunami. Ao ver isso, Kukuri rapidamente avisou: "Arata-sama, essa é a aranha de 3 olhos, a atual administradora do inferno. Ela tem autoridade para manipular o próprio ambiente do submundo." Ao ouvir isso, o olhar da aranha de 3 olhos se voltou para Kukuri, gritando de raiva: "Seu tolo traidor! Como ousa me trair?" Com um único pensamento, ele tentou detonar o avatar de Kukuri. Mas nada aconteceu. A expressão da aranha de 3 olhos se distorceu. O que está acontecendo? Então, de repente, ele se lembrou daquela conexão que havia perdido antes. Deve ter sido aquele homem. Ele fez alguma coisa. Kukuri sorriu docemente para a aranha, mas sua voz era fria e cheia de malícia. "Desculpe, aranha grande, mas eu simplesmente não aguento mais ver-a sofrer." Ao ouvir isso, os olhos escuros de Ema-ai se voltaram silenciosamente para Kukuri, encarando-a. As bochechas de Kukuri coraram levemente sob o olhar, e ela virou a cabeça desajeitadamente. Em frente a eles, a aranha de 3 olhos soltou um rugido de fúria que fez tremer a terra. Todos esses anos, todo o seu trabalho duro investido na construção deste inferno, e foi superado pelo seu próprio avatar? Ele estava tão perto de se tornar o verdadeiro governante do inferno. 400 anos de esforço, arruinados em um único dia. Eu absolutamente. Mas antes que pudesse terminar, estrondo. Toda a camada do inferno começou a tremer violentamente. A aranha, completamente perdida, mobilizava todo o poder daquele domínio, invocando ondas e mais ondas de magma derretido para afogar Arata. Estava literalmente tentando esmagá-lo com todo o poder do próprio inferno. Imperdoável. Ah! Como uma humana comum, Ivanaga Kotoko gritou, quase perdendo o equilíbrio devido aos tremores violentos. Felizmente, Ema-ai silenciosamente estendeu a mão e afirmou. Então os 3 ficaram ali parados, observando a cena apocalíptica que se desenrolava diante deles. Nenhum deles disse uma palavra, estavam muito impressionados com a magnitude de tudo aquilo. Essa aranha é assustadora. Ema-ai não conseguiu evitar sentir um frio no coração. Foi exatamente por causa dessa enorme lacuna de poder que ela foi forçada a cumprir obedientemente seu contrato durante todo esse tempo. Até Ivanaga Kotoko estava visivelmente nervoso agora. Ela sabia que qualquer incidente envolvendo o inferno não seria simples, mas isso foi em outro nível. E agora?
Ela estava começando a entrar em pânico, mas quando seus olhos pousaram na figura calma e inabalável de Arata, parada à sua frente, por alguma razão ela se sentiu estranhamente segura. A expressão de Arata permaneceu inexpressiva e indiferente. Como administradora desta camada do inferno, combinando seu controle sobre o ambiente com seu próprio poder, a aranha de 3 olhos era realmente muito forte, mas, ainda longe de ser suficiente. Os lábios de Arata se moveram levemente. Demônio de gelo ou domínio do espelho congelado. No momento em que sua voz caiu, parecia que um suspiro ecoava por todo o inferno. E no segundo seguinte, rachadura, rachadura, toda a camada do inferno ao redor deles congelou em um instante. O tremor parou. O ar ficou extremamente frio. Geada e névoa congelante se espalharam em todas as direções. A mudança repentina deixou o Ivanaga Kotoko e os outros completamente perplexos. E então, arrepio. Todos os 3 estremeceram juntos. Kotoko piscou algumas vezes, incrédula, então instintivamente se abraçou e esfregou os braços enquanto sua voz tremia. Tão frio. Tremendo sem parar, ela olhou cautelosamente ao redor. Tudo, absolutamente tudo, a vista havia se transformado em um mundo congelado de azul gelo, exceto pela pequena área ao redor deles que de alguma forma evitou ser congelada. Parecia que num piscar de olhos, eles tinham sido transportados para um mundo completamente diferente. Bem na frente de Arata, a horrível aranha de 3 olhos estava completamente congelada, presa junto com o mar de lava que antes enchia esta parte do inferno. Capítulo 157. A aranha de 3 olhos ficou completamente congelada, presa junto com o mar de lava que antes enchia esta parte do inferno. O domínio do espelho congelado, do demônio de gelo mostrou seu incrível poder. Arata então casualmente levantou a mão e bateu levemente na superfície congelada à sua frente. Estrondo. O gelo dentro desta camada do inferno explodiu em incontáveis fragmentos de pó. Junto com ela, a aranha de 3 olhos e a maré avassaladora de magma do inferno se estilhaçaram e se espalharam como vidro frágil. Neve começou a cair no inferno. No meio dos fragmentos de gelo flutuantes, parecidos com neve, um clarão prateado cintilou brevemente, caindo suavemente no chão. Os olhos de Arata se estreitaram levemente quando ele percebeu. Kotoko e os outros olhavam fixamente para a cena surreal diante deles, engolindo em seco inconscientemente. Pensar, alguém poderia mudar todo o ambiente desta camada do inferno em um instante. A aranha de 3 olhos pôde fazer isso por causa de seu status como administradora do inferno. Mas Arata? Aquilo era uma força pura e avassaladora. Silvo. Kotoko respirou fundo o ar frio, finalmente entendendo quão aterrorizante a palavra Rei Demônio realmente era. Depois de um longo tempo, os 3 finalmente saíram do estado de atordoamento. Kukuri ficou em silêncio, olhando fixamente para a cena à sua frente, sentindo apenas um pequeno traço de emoções complicadas em seu coração. Afinal, ela estava trabalhando para a aranha de 3 olhos até alguns momentos atrás. Mas ela se recompôs rapidamente. Assim que a área se acalmou novamente, Kukuri curvou-se respeitosamente em direção a Arata. Senhor Arata, devemos libertar os pais de Ai agora? Arata respondeu com um simples aceno de cabeça. Com sua permissão, Kukuri flutuou com Emma Ai em direção às partes mais profundas do inferno. Ao ver isso, os olhos de Kotoko brilharam de curiosidade. Ela estava ansiosa para explorar mais daquele mundo infernal. Esperem por mim. Leve-me também, ela gritou rapidamente. Kukuri se virou para olhar para Arata em busca de confirmação. Como Arata não disse nada, Kukuri pensou por um momento, então trouxe Kotoko junto também. Arata então baixou o olhar. Aquele leve brilho prateado chamou sua atenção. Parecia algum tipo de símbolo ou distintivo de cintura, gravado com o brasão do inferno e as palavras Administrador do Inferno, esculpidas em negrito em sua superfície. Arata se abaixou e pegou. Seria essa a fonte da autoridade da aranha de 3 olhos? Enquanto ele pensava, o distintivo de repente começou a brilhar fracamente. E a administrador do inferno detectou falecido, iniciando liberação de autoridade. Uma voz feminina fria e mecânica ecoou de dentro do distintivo. Arata levantou uma sobrancelha, mas não interrompeu, curioso para ver o que aconteceria em seguida. E autorização de autorização concluída. Procurando o candidato adequado. O brilho do distintivo pulsou por um momento antes que a voz soasse novamente. E candidato adequado encontrado. Deseja se comprometer como novo administrador do inferno? Um olhar levemente intrigado brilhou nos olhos de Arata. Ela realmente o escolheu? Ele estreitou os olhos ligeiramente. Ser um administrador do inferno aqui, definitivamente trazia muitas vantagens. O que acontece se eu aceitar? Ele perguntou casualmente. Você será responsável por completar todas as tarefas atribuídas no inferno. Arata ouviu por um tempo, mas rapidamente perdeu o interesse. Então, basicamente, era apenas um trabalho de escritório glorificado. Um funcionário de alto nível e sobrecarregado, nada mais. E Arata não tinha intenção alguma de ficar no inferno ou fazer seu trabalho pesado. Pensando por um momento, ele perguntou preguiçosamente. Existe uma posição mais alta do que administrador? O brilho do distintivo diminuiu um pouco, como se estivesse processando a pergunta. Após completar requisitos específicos, a posição pode ser atualizada para Rema, Deus do Inferno. Os pensamentos de Arata eram claros. Ele não estava ali para se tornar um escravo corporativo. Ele só queria as vantagens, os direitos e a propriedade deste pedaço do inferno. Ele continuou. E o que um Ema pode fazer? Supervisionar o inferno. Julgar almas. O distintivo explicava uma lista completa de deveres. Mas quanto mais Arata ouvia, menos interessado ele ficava. Administrador de Ema, basicamente passando de gerente para CEO da corporação infernal. Ele contou ao distintivo seus pensamentos abertamente. O brilho no distintivo piscou loucamente, e depois ficou completamente escuro. Arata? Bem, tanto faz.
Ele casualmente guardou o distintivo no bolso. Pode ser útil para um de seus subordinados mais tarde. Uma parte não reivindicada do inferno como esta, não há razão para deixá-la sem uso. Um pouco mais tarde, Arata chegou ao local onde as almas estavam sendo suprimidas. Depois de testemunhar pessoalmente a libertação das almas de seus pais, Emai ficou ali, perdida em transe por um longo momento. Então, virando-se para Arata, ela curvou a cabeça profundamente e falou suavemente. Senhor Arata, a partir deste momento minha vida pertence a você. Havia um leve traço de expectativa brilhando em seus olhos, por este novo capítulo de sua vida. Arata estendeu a mão e gentilmente afagou sua cabeça. Sentindo o calor na cabeça, Ai congelou ligeiramente. Foi a primeira vez que alguém fez algo assim com ela. Um sentimento estranho e desconhecido surgiu silenciosamente em seu coração. Vamos voltar para a cabana. Vou reencarnar você como membro da minha família, disse Arata. Ai voltou à realidade e assentiu obedientemente. Sim, senhor Arata. Dentro da cabana de palha. Já tendo passado pela experiência de Kukuri, Ai silenciosamente tirou seu kimono, deixando apenas suas costas à mostra. Mesmo assim, expor-se, só um pouco, diante de um homem pela primeira vez ainda a fazia se sentir incrivelmente tímida. Quando ela estava pronta, Arata pressionou a peça maligna que ele havia formado em suas costas. No momento em que a peça entrou em seu corpo, uma onda de transformação começou, e ela não conseguiu evitar soltar um suspiro suave. Não muito tempo depois, um fluxo de informações do sistema apareceu. Ema Ai. Classificação. Demônio de classe média. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 0. Habilidades únicas. Conexão do inferno, Ryu Sanzu, e demônio do inferno? Conexão do inferno? Pode usar poder espiritual para construir um site e estabelecer uma ligação entre o inferno e o mundo mortal. Ryu Sanzu, invoca um barco fantasmagórico e um barqueiro para guiar as almas. Demônio do inferno. Projeção do inferno. A Ema pode transformar um raio de 100 metros em uma projeção do inferno, anulando a realidade. Dentro deste domínio, o terreno se transforma em rios de sangue do rio Sanzu, campos de lírios aranha-vermelhos e montanhas de ossos. Todos os seres lá dentro são reprimidos pelas leis do inferno. Exército Yumi, abre espaço para invocar criaturas do inferno. Devilização, Palácio Ema, trono do sofrimento sem fim. Demônio do inferno, em... Arata examinou cuidadosamente as novas habilidades de Aiema, focando especialmente na projeção do inferno. Não era nada ruim, uma habilidade poderosa do tipo domínio que podia atacar e restringir inimigos usando as leis do inferno. Pensando por um momento, Arata de repente pegou o símbolo da cintura que havia obtido antes e o entregou a Ai. Tente isso, veja se você consegue se tornar um administrador do inferno. Fazia sentido, um demônio do inferno administrando o inferno. Ele também estava curioso, se ela ganhasse o título de administradora do inferno, suas habilidades evoluiriam? Isso é. Kukuri reconheceu claramente o símbolo e sussurrou, um administrador do inferno, em... Emai pegou a ficha e ela imediatamente começou a brilhar com uma luz estranha. E candidato adequado detectado. Identidade vinculada, administrador do inferno. A Ema olhou para Arata. Ao vê-la sentir, ela respondeu suavemente, estou disposta. Naquele momento, um zumbido suave ecoou. O símbolo se transformou em uma luz prateada e se fundiu ao corpo dela. Ao mesmo tempo, uma notificação do sistema soou nos ouvidos de Arata. Jin. Seu servo ganhou a identidade, administrador do inferno. Como resultado, você recebeu atributos relacionados a Ema. Capítulo 158. Autoridade relacionada ao Ema? Os olhos de Arata brilharam de surpresa. Mas então, como se algo tivesse clicado, sua expressão ficou séria naquele instante. Pareceu que todo o inferno se desenrolou em sua mente. Cada canto do inferno dentro do domínio do Japão foi exposto diante dele. Momentos depois, ele abriu os olhos lentamente. Então, obter a autoridade de Ema significa que posso controlar o inferno agora? Embora parecesse que estava limitado apenas à área do Japão por enquanto. Arata podia sentir que havia outras mudanças sutis também, mas havia coisas mais urgentes para resolver no momento. Suprimindo sua curiosidade por enquanto, ele prosseguiu atualizando a bênção de Ema Ai. Como esperado, as mudanças já começaram a acontecer. Uma nova habilidade surgiu diante dos olhos de Arata, fazendo-o estreitá-los levemente. Administrador do inferno. Gerencia todas as operações relacionadas ao inferno. Controla o ambiente do inferno limitado à região do Japão. Aumenta todas as habilidades relacionadas ao inferno. Administrador do inferno, em... Arata coçou o queixo. Ele não esperava que ter esse título se tornasse uma habilidade por si só. Olhando mais para baixo, ele percebeu que o alcance de seu domínio, Palácio Ema, uma habilidade de demônio do inferno, havia se expandido para um raio de mais de 1000 quilômetros. Outras habilidades relacionadas ao inferno também receberam vários graus de aprimoramentos. E ele ainda ganhou uma nova habilidade de desenvolvimento, Condutor Mágico. Ai levantou a mão levemente, sentindo a onda de poder fluindo através dela. O olhar de Arata se voltou para cima. Sua classificação, listada na tela de status, saltou de demônio de classe média diretamente para demônio de classe alta. Bônus de poder do inferno, em... Arata ponderou por um momento. Depois de imprimir as novas informações da bênção, ele as entregou a Ai. Ela mal olhou para ele antes de colocá-lo de lado, sem se importar muito com suas próprias habilidades. O que mais lhe chamou a atenção foi a seção mestre nas informações sobre a bênção. Isso pareceu fazê-la se sentir um pouco complicada. Enquanto isso, Arata abriu seu próprio painel de status para verificar sua situação. Não mudou muita coisa, exceto por uma coisa. Na seção autoridade agora havia uma nova característica, Ema. Seus olhos se estreitaram levemente. Autoridade, em...
Então adquirir os atributos de Ema na verdade significava obter uma espécie de autoridade divina? Arata recorreu à autoridade Ema. Autoridade, Ema e corpo do fogo do inferno. Transforma-se nas chamas do próprio inferno, tornando-se imune a todos os ataques físicos. No entanto, ataques de nível divino do mesmo nível e ataques baseados em causalidade não estão incluídos nessa imunidade. Ao ver a descrição da habilidade, Arata coçou o queixo pensativamente antes de fechar seu painel de status. Com apenas um pensamento? Uá! No segundo seguinte, o braço inteiro de Arata se transformou em fogo infernal flamejante. Que diabos? Ivanaga Kotoko, assustada com a mudança repentina, entrou em pânico. Você está pegando fogo? Está tudo bem. Essa é a minha habilidade. Arata explicou casualmente e estendeu a outra mão, mas passou direto pelo braço em chamas como se fosse ar. Elementalização? A cena era um pouco surreal, e a expressão de Arata ficou estranha. Ainda, nada mal mesmo. No mínimo, ataques físicos eram praticamente inúteis contra ele agora. Embora as desvantagens também fossem bem claras. Embora ataques divinos e de causalidade fossem fraquezas óbvias, até mesmo ataques comuns baseados em magia ainda podiam afetar seu corpo de fogo do inferno. Arata imaginou que a autoridade Ema provavelmente tinha mais potencial oculto esperando para ser descoberto. Depois de pensar um pouco, ele se virou para Ema Ai. Certo, Ai, deixa a gestão do inferno para você de agora em diante. Certifique-se de se erguer e se tornar um verdadeiro Ema, deus do inferno, ok? Ele deu um tapinha encorajador na cabeça dela. Ema Ai olhou para ele por um momento, então assentiu seriamente, eu vou. Satisfeita, Arata de repente pensou em outra coisa, sua habilidade conexão do inferno. Ei, sobre aquele seu site do inferno, você acha que poderia transformá-lo em um site totalmente do demônio? Ai piscou e então assentiu, eu posso. Bom, um sorriso surgiu no canto dos lábios de Arata. Eu te darei permissão para usar peças malignas também. Mude a configuração de somente pessoas cheias de ódio podem acessar o site para... Qualquer pessoa guiada por uma peça maligna pode acessá-lo. O que você acha? Você consegue? Ai ficou em silêncio por um segundo e então respondeu seriamente. Farei o meu melhor. Legal. Adorei a energia. Depois disso, Arata discutiu a situação da família com Ai e Kikuri, entregando a cada uma delas seus próprios smartphones exclusivos da família. Ele também não se preocupou em esconder nada de Ivanaga Kotoko durante o bate-papo. Claro, ele também não revelou nada sobre todo o sistema de bênçãos sobrenaturais. Depois de uma conversa casual, Arata vagou um pouco pelo inferno. O estado atual do inferno na região do Japão era honestamente difícil de descrever. Além das almas trazidas à força através do programa Garota do Inferno criado pela Aranha de 3 Olhos, quase não havia almas chegando por meios normais. Nenhum cajado do inferno? A boca de Arata se contraiu. Droga, esse lugar é realmente miserável? Vendo o estado atual das coisas, Arata começou a pensar. Claro, ele não precisava desempenhar as funções de Ema só porque recebeu a autoridade. Mas, tecnicamente falando, ele era agora o governante de fato da região do inferno no Japão. E além disso, ele tinha a sensação de que quando Ai despertasse completamente como Ema, poderia haver benefícios adicionais para ele também. O que significa que desenvolver o inferno foi realmente muito importante. Enquanto ele pensava, ele de repente estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça de cachorro de Ryogetsu Senimi. Ei, vocês, pessoal das terras ocidentais. Já pensou em se mudar para outro lugar para expandir seu negócio? Deitada confortavelmente nos braços de Arata, Senimi inclinou a cabeça com um ponto de interrogação flutuando acima dela. Você quer dizer, inferno? Sim. Arata sorriu. O que você acha? Ela sentiu sem hesitar. Acho que é uma ótima ideia. Nada mal. Você tem a mentalidade certa. Arata acenou com a cabeça em aprovação e a recompensou com um carinhoso tapinha na cabeça. Então ele disse, quando terminarmos aqui no inferno, voltem para o passado. Levem um grupo com vocês para começarem a se acostumar com o lugar. No momento, o inferno está basicamente em ruínas e precisa de uma reconstrução completa. Mas, quando tudo estiver funcionando, o clã Inuyokai, cão demônio, estará entre a velha guarda. Com esse tipo de legado, eles facilmente conquistariam cargos oficiais. É sempre melhor fazer parte do sistema do que vagar sem rumo fora dele. Senimi não tinha objeções em seu coração. Ela entendeu. Arata era alguém destinado a trilhar um caminho sem fim claro. Tudo que o clã Inuyokai precisava fazer era segui-lo. Mas, de repente, algo lhe veio à mente, e ela falou em voz baixa e pensativa. Então, é por isso que o clã Inuyokai parece não ter presença no mundo moderno? Arata fez uma pausa e olhou para o céu. Digamos que essa é a razão. Se toda a tribo Inuyokai fosse para o inferno nos tempos modernos, eles basicamente ficariam fora de vista por uns bons 500 anos. É claro que o mundo não seria capaz de encontrar nenhum vestígio deles. Espere, isso era um isolamento com tempo determinado? Ele foi realmente o motivo pelo qual o clã Inuyokai caiu na obscuridade. Enquanto os dois conversavam casualmente, eles chegaram à beira do inferno. Olhando fixamente para o véu brilhante à sua frente, Arata semicerrou os olhos. Desde que se tornou Ema, ele percebeu que logo além dessa membrana estava o inferno de outro sistema mitológico. Ele o cutucou e percebeu que era surpreendentemente resistente. Depois de visitar o inferno, Arata retornou à pequena cabana de palha para discutir assuntos oficiais com Ema Ai. No momento, o maior problema que o inferno enfrentava era a escassez de mão de obra. Não importava qual tarefa precisava ser feita, simplesmente não havia mãos suficientes para realizá-la, então, naturalmente, nenhuma operação conseguia realmente decolar. Mas então, Arata mencionou o clã Inuyokai. Ao ouvir isso, os olhos de Kukuri brilharam. Contanto que tenhamos gente, podemos retomar as operações do inferno rapidinho.
Como avatar da aranha de 3 olhos, ela tinha uma compreensão mais profunda do funcionamento do inferno. Então Arata deixou que ela continuasse servindo como assistente de Emma Ai. Certo, Emma Ai de repente se lembrou de algo. Ainda tenho alguns ajudantes. Pouco tempo depois, 2 homens e uma mulher apareceram na cabana. Aprimore Onna e Shimokuren Vanyudou. Emma Ai os apresentou um por um e então disse: "Este é nosso novo chefe. Honra Onna." E Shimokuren e Vanyudou trocaram olhares antes de ficarem em silêncio. Já existe uma nova liderança? Mas, já que a senhorita Ai disse isso, não havia muito a dizer. Todos se curvaram para Arata. "Saudações, chefe." Arata estremeceu um pouco ao ouvir o título. Porque ele parecia um Yakuza. Depois de explicar os planos futuros para o inferno, Arata se preparou para partir. Antes de partir, ele decidiu fazer de Oni Onna um seguidor também. "Tire a roupa." A sala ficou em silêncio. Oni Onna congelou por um momento e então respondeu casualmente: "O mestre quer experimentar um pouco dos encantos de Oni Onna?" Arata coçou o queixo, um pouco divertido. "Estou um pouco curioso. Mas só mostrar as costas já basta." Ela piscou e riu baixinho. "Então é só isso. Parece que eu estava pensando demais." Ela afrouxou o kimono, revelando costas lindas e pálidas. Arata pressionou uma peça maligna contra ela. Um momento depois, informações sobre a bênção apareceram. Oni Onna. Classificação: demônio de classe média. Raça: demônio. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 0. Habilidades únicas: tempestade de ossos, armamento de ossos vingativo, e demônio de ossos. Tempestade de ossos. Invoca uma tempestade de espinhos de ossos do chão para empalar os inimigos. Os espinhos causam um efeito de queimadura de gelo, retardando seus movimentos. Armamento ósseo vingativo. Toda vez que ela mata um inimigo, ela pode converter o esqueleto dele em armas temporárias, como lâminas de osso ou arcos. A força da arma aumenta com o nível do inimigo. Demônio ósseo. Arsenal de ossos. Consegue quebrar os próprios ossos e fabricar armas, lâminas de osso, lanças, chicotes. Os ferimentos causados geram coral ósseo, que continua a corroer a vítima até a morte. Viajante da morte. Queima os próprios ossos para aumentar consideravelmente a velocidade de ataque e a taxa de acerto crítico por um curto período. Depois disso, ela precisa de bastante energia mental para se recuperar. Forma do demônio, sem forma. Demônio ósseo em. Arata ergueu uma sobrancelha. Outro demônio especial. Ele copiou as informações da bênção dela e explicou as habilidades para ela. Os olhos de Oni Onna brilharam de interesse enquanto ela ouvia. Então Arata perguntou sobre seu passado. Então foi assim. Antes que o homem que ela amava pudesse vendê-la para um bordel, ela decidiu acabar com a própria vida se afogando. Seu espírito foi deixado para trás, cheio de ressentimento demais para encontrar paz. Foi assim que ela se tornou a lendária Oni Onna. Eles conversaram um pouco mais. Arata explicou a ela seu sistema de seguidores e lhe entregou um telefone antes de sair. Observando o local onde Arata havia desaparecido, os olhos de Oni Onna brilharam. Ela murmurou: "Desta vez, eu realmente me compromete com alguém incrível." Ivanaga Kotoko seguiu atrás de Arata, ainda um pouco atordoado. Depois de sair do inferno. "Não acredito que consegui sair do inferno inteiro." Quando ela entrou pela primeira vez, ela estava bastante ansiosa, especialmente depois de ver a vibração assustadora de Kukuri. Mas, ela saiu completamente ilesa. Kotoko olhou para Arata com admiração. "Não é à toa que te chamam de Rei Demônio. Um verdadeiro Rei Demônio." A maneira como ele lidou com tudo no inferno foi simplesmente avassaladora. E de alguma forma, ele se tornou o governante do próprio inferno. Hoje foi mais emocionante do que qualquer outra coisa que ela já havia vivenciado, até mais do que o dia em que ela se tornou uma deusa da sabedoria. De repente Arata parou de andar. Kotoko, ainda pensando profundamente nele, não percebeu a tempo e bateu direto em suas costas. Ela levou a mão à testa e se agachou com um pequeno gemido. "Ai, ai, ai, ai." Foi como bater em uma parede de aço. Arata se virou para olhá-la, sorrindo. "Bem, senhorita deusa da sabedoria, acho que está na hora de conversarmos sobre o pagamento pelo seu pequeno pedido." Capítulo 159. Graças ao lembrete de Arata, Kotoko Ivanaga finalmente se lembrou daquele pequeno detalhe que havia esquecido completamente, e sua expressão congelou instantaneamente. Até a dor em sua testa pareceu desaparecer por um instante. Mas Arata atendeu ao pequeno pedido dela, conseguiu um inferno, até conseguiu alguns subordinados capazes, e surpreendentemente adoráveis. E agora ela ainda tinha que pagá-lo. Ela era quem gastava dinheiro, mas Arata era quem colhia todos os benefícios. Respirando fundo para se acalmar, Kotoko forçou uma expressão composta. "Senhor Arata, o que exatamente o senhor quer?" Ela não havia esquecido a lista de preços pendurada no clube de pesquisa sobrenatural. Esse demônio diante dela era do tipo que atacava conforme o humor. Arata coçou o queixo, seus olhos pousando no pedaço demoníaco brilhante em sua mão. "Naturalmente quero que você se torne parte da minha família." "Sabia." Kotoko sentiu seu coração afundar na escuridão. Esse cara está falando sério. Mas Arata continuou casualmente. "Você viu como o inferno é? Aquela aranha de 3 olhos pode não ser tão forte, mas no ambiente do inferno, é um verdadeiro saco lidar com ela." Kotoko franziu os lábios. Ele não estava errado. Todo aquele sistema da garota do inferno era basicamente obra daquela aranha. Se ela quisesse derrubar o site do inferno, lidar com aquela aranha era inevitável. Suspirar. Kotoko soltou um suspiro baixo e ficou em silêncio, claramente lutando por dentro. "Claro." Arata mudou de assunto de repente, sorrindo. "Ainda sou um demônio, claro, mas nós, demônios modernos, nos orgulhamos de cumprir promessas. Então, desta vez, vou deixar passar. Mas da próxima vez." Um círculo mágico se iluminou sob os pés de Arata, sua voz ecoando nos ouvidos de Kotoko. "Não jogue algo assim no meu prato de novo."
À medida que suas palavras desapareciam, sua figura também desaparecia, desaparecendo diante dos olhos de Kotoko. Olhando estupefata para o espaço vazio onde Arata desapareceu, Kotoko murmurou inexpressivamente. Ele simplesmente foi embora? Ela honestamente pensou que estava prestes a perder a virgindade ali mesmo. Mas, com Arata ausente, ela finalmente pôde soltar um pequeno suspiro de alívio. Ainda assim, a maneira como ele saiu de forma tão limpa e decisiva, a deixou com uma sensação estranhamente vazia. Não, não, não. Kotoko balançou a cabeça rapidamente e forçou um sorriso autodepreciativo. O quê? Estou mesmo pensando em me tornar amante de alguém agora? Aquele clube sobrenatural dele, na Academia Shushin, eles eram praticamente famosos por sua reputação de harém. Mas então novamente, para um rei demônio, construir um harém parecia perfeitamente razoável. Ah bem, eu cuido disso quando chegar a hora. Kotoko rapidamente se convenceu. Se o destino realmente fez com que ela se tornasse a pequena amante de Arata, então não havia como evitar isso. Problemas futuros podem ficar no futuro, mas ainda assim, olhando ao redor para as ruas escuras, a pálpebra de Kotoko se contraiu. Ele realmente deixou uma linda jovem como eu aqui sozinha, andando sozinha por becos escuros e sim, isso foi meio assustador. Princesa, princesa. De repente, um coro de vozes grasnantes, parecidas com as de patos, ecoou. Ao ouvir aqueles sons familiares, Kotoko finalmente soltou um pequeno suspiro de alívio, embora sua expressão tenha ficado sombria quando ela viu o pequeno grupo de pequenos yokai flutuando. Ah, agora vocês ousam sair só porque o demônio se foi? Olhando para esses pequenos yokai completamente inúteis, os olhos de Kotoko estavam cheios de desdém. Princesa, um pequeno yokai de pele vermelha estremeceu. Aquele cara do demônio era assustador demais. Os outros yokai assentiram loucamente, com os rostos ainda pálidos de medo persistente. Não queremos acabar como comida do demônio. A rua escura ecoava com seus gritos lamentosos. Tudo bem, chega. Kotoko acenou com a mão em sinal de desdém. Vamos, estamos voltando para a base. Apoiada em sua bengala, ela mancou para frente. Mesmo que Arata não exigisse seu corpo como pagamento, ela ainda lhe devia uma recompensa. Kotoko sabia disso muito bem. Só porque ele não mencionou isso não significa que ela poderia fingir que não era necessário. Principalmente porque ela tinha acabado de fazer um acordo com o rei demônio. Ela precisava agir com muito cuidado. Irritar Arata era definitivamente um desejo de morte. Principalmente depois de ver seu poder em primeira mão no inferno. Kotoko sabia disso agora mais do que nunca. Acho que vou dar uma olhada e ver se aqueles velhotes lá em casa ainda têm algum tesouro valioso. Coçando o queixo pensativamente, Kotoko começou a planejar de quem ela poderia tirar algum tesouro. De repente ela falou, ei, o que vocês acham? Se eu me tornasse um demônio? Os yokai ao redor dela congelaram instantaneamente em choque. Princesa, você está nos abandonando. Os pequenos yokai imediatamente começaram a chorar assustados, e seus lamentos fizeram a cabeça de Kotoko doer. Ainda assim, mesmo que tenha começado como um pensamento aleatório, Kotoko percebeu que poderia ter descoberto a recompensa perfeita para Arata, já que ele gostava tanto de colecionar subordinados. Por que não dar um a ele? Sim, é isso. Agora ela só precisava descobrir o que exatamente era aquela bênção que Arata mencionou. Kotoko estava definitivamente curiosa. Naquela época, Arata apenas disse que era um poder que os membros reencarnados de sua família receberam, mas não entrou em detalhes. Ele também usou a palavra família em vez de nobreza. Os símbolos estranhos esculpidos em Kikuri e nos outros, ela não conseguia entender nenhum deles. Mesmo quando Arata os copiou, Kotoko não ousou olhar muito profundamente. De alguma forma, ela sabia que investigar muito a fundo aquilo traria sérios problemas. Esse era provavelmente o maior segredo de Arata. Kotoko ficou em silêncio, perdida em pensamentos. No dia seguinte, Ryogetsu Senimi finalmente deixou seu cantinho aconchegante e retornou para sua amada era. Desta vez, ela não voltaria sozinha. Ela levaria um grupo de Inu-yokai com ela, indo direto para o inferno. Mais tarde, ela planejou levar toda a tribo Inu-yokai para o inferno também. Claro, isso pode significar que os Inu-yokai desapareceriam completamente do mundo pelos próximos 500 anos. Mas e daí? Quando entrassem no inferno, eles oficialmente fariam parte do sistema com empregos governamentais e tudo. A maioria dos yokai nem teria essa oportunidade. Mesmo que o inferno de Arata-sama ainda estivesse em seus estágios iniciais, Senimi tinha fé absoluta em suas grandes ambições. Os Inu-yokai surgiriam novamente começando pelo inferno. Ao mesmo tempo, Muroto Sumire enviou uma mensagem para Arata. Arata-sama, durante nossa pesquisa sobre yokai, descobrimos um novo uso para sua carne e sangue. Isso imediatamente despertou o interesse de Arata. Sumire explicou ainda. Descobrimos que após processar o sangue yokai de uma certa maneira, se ele infectar animais comuns, sua carne se torna incrivelmente deliciosa. E comê-la pode realmente aumentar as estatísticas de um membro da família. Decidimos chamá-lo de carne de besta demoníaca. Arata coçou o queixo. Caramba, eles realmente conseguiram inventar algo interessante. Ingredientes extraordinários, não é? Normalmente por causa das propriedades negativas do sangue yokai, sua carne era basicamente inutilizável. Na verdade, qualquer animal contaminado pelo sangue yokai normalmente morreria de envenenamento por miasma ou efeitos colaterais semelhantes. Mas essas meninas, realmente descobriram uma maneira de torná-lo comestível? Nada mal. Para a família de Arata, carne de besta demoníaca seria uma grande melhoria. Arata já estava começando a perceber isso. Além de derrotar monstros para obter experiência, havia outros métodos que sua família poderia usar para ficar mais forte. Invasões mundiais eram uma coisa. Ontem mesmo, o pequeno Ai foi a prova disso. Simplesmente porque ela ganhou o título de administradora do inferno e recebeu a bênção do inferno, ela subiu de nível instantaneamente uma vez. E agora?
Comer ingredientes extraordinários também pode aumentar as estatísticas, mas a próxima mensagem de Sumir esclareceu as coisas. No momento, a carne de besta demoníaca produzida pelos métodos da família só pode fortalecer demônios de nível baixo. Acreditamos que isso esteja relacionado à qualidade da carne. Arata sentiu incompreensão. Afinal, eram apenas animais comuns contaminados pelo sangue yokai de baixo nível. O fato de que ele poderia até mesmo dar um impulso a demônios de baixa patente já era impressionante. Depois de perguntar mais alguns detalhes sobre sua pesquisa, os olhos de Arata brilharam de interesse. Talvez, eu devesse considerar invadir mundos que tenham ingredientes de alta qualidade? Claro, carne de besta demoníaca só poderia melhorar demônios de baixo nível por enquanto, mas havia muitos mundos por aí com ingredientes de alta qualidade. Arata mergulhou em pensamentos profundos. No chat do grupo família, Garota do Inferno, Arata-sama, a rede conexão demoníaca está oficialmente online. Arata acordou de seus pensamentos e seus olhos brilharam de surpresa. Tão rápido? Ao clicar no link que Emma Ailey enviou, um site semelhante ao Conexão do Inferno apareceu. Ai já havia definido Arata como o administrador de nível mais alto do site. Assim como Arata solicitou, o site poderia procurar automaticamente por pessoas guiadas por peças malignas. Ao contrário de Conexão do Inferno, ele também não se limitava a aparições à meia-noite. Mas, ainda não se sabia se as pessoas realmente usariam o Conexão Demoníaca para solicitar acordos com demônios. Somente por meio de acordos com demônios Arata conseguiu lentamente trazê-los para sua família. Mas ei, um passo de cada vez. Arata coçou o queixo, olhando para o lema do Conexão Demoníaca no site. Você precisa da ajuda de um demônio? Enquanto isso, na Academia Shushin, ramo culinário Totsuki, dentro de uma sala de clube privada, Nakeri Erina franziu a testa ao ver o site que apareceu repentinamente em seu telefone. Uma brincadeira? Ela casualmente largou o telefone e provou o prato recém-entregue à sua frente. Pegando uma colherada de sopa, Erina tomou um gole, apenas para cuspi-la imediatamente com uma expressão de desgosto no rosto. Ela soube imediatamente, não era culpa da comida. A maldição da língua de Deus. A expressão de Erina escureceu de frustração. Ultimamente não importava o que ela comesse, nada conseguia satisfazer seu paladar amaldiçoado. Se isso continuasse, quem sabia o que aconteceria com ela? Apoiando a bochecha em uma das mãos, Erina suspirou desamparada. Mas então, seu olhar naturalmente voltou para aquele site estranho em seu telefone. Ajuda de um demônio, De repente, ela sentiu um pouquinho de curiosidade. Sem pensar muito, ela pegou o telefone e começou a digitar. Você pode fazer um prato que me satisfaça? Clique em enviado. Por um breve momento, Erina sentiu uma ponta de esperança, antes de balançar a cabeça com uma risada autodepreciativa. Como se os demônios realmente existissem. Eu realmente devo estar perdendo a cabeça por causa dessa língua maldita, recorrendo a coisas estúpidas como essa. Mas no segundo seguinte, uma resposta apareceu no Conexão Demoníaca. Erina congelou. Cozinhar esse não é meu ponto forte. Ao ver isso, Erina estalou a língua. Como esperado, só uma brincadeira. Mas então, outra mensagem chegou. Mas, talvez você se interesse por isso? Erina, o que isso quer dizer? Enquanto ela ainda estava confusa, um círculo mágico negro apareceu de repente na tela do seu celular. Que diabos? Plop, um pedaço de carne caiu do nada e caiu bem em cima da mesa dela. Erina gritou, jogando o telefone longe como se estivesse amaldiçoado. Com o pânico estampado no rosto, Erina saiu correndo da mesa e se agachou no canto da sala, abraçando os joelhos e tremendo. Senhor demônio, senhor! Pensei que fosse só uma brincadeira. Não estava tentando incomodá-lo nem nada. Parecia que ela ia chorar a qualquer momento. Ranger, a porta da sala do clube se abriu lentamente pelo lado de fora. Ao ouvir o som, Erina se encolheu ainda mais no canto, como uma gatinha apavorada. Será que o demônio realmente está aqui para me levar embora? Mas, parada na porta estava ninguém menos que Zaku Arato, sua leal assistente, olhando fixamente para o estado lamentável de Erina. Após um momento de silêncio constrangedor, Zaku falou hesitantemente. Ojo-sama, você está, ensaiando para algum tipo de apresentação? Erina. Ao ouvir aquela voz familiar, Erina espiou cautelosamente, finalmente percebendo que não havia mais ninguém na sala. Ao perceber isso, ela soltou um grande suspiro de alívio e deu um tapinha no peito para se acalmar. Nossa! Por um segundo, eu realmente pensei que um demônio tinha vindo atrás de mim. Ela murmurou baixinho, mas é claro que Zaku ouviu cada palavra em alto e bom som. Zaku forçou um sorriso estranho, mas educado, sabiamente fingindo que não tinha ouvido nada. Ojo-sama, está passando por uma fase Shunibyo? Agora se sentindo muito mais calma, Erina finalmente notou Zaku parada ali, e congelou imediatamente. Besteira. Merda. Ela viu tudo. Que vergonha. Erina queria cavar um buraco e se esconder para sempre. Zaku, vendo Ojo-sama se esforçando, rapidamente endireitou sua expressão e disse seriamente. Ojo-sama, eu não vi nada agora. Erina olhou para ela, cheia de ressentimento. O que eu sou? Uma criança de 3 anos. Quem acreditaria numa mentira dessas? Mesmo assim, era Zaku. Tudo bem, né? Provavelmente. Tentando se consolar, o olhar de Erina voltou para a mesa, onde aquele misterioso pedaço de carne ainda estava. Seu corpo inteiro enrijeceu novamente. Não há dúvida sobre isso. Aquilo foi um evento absolutamente sobrenatural. Um demônio. Só de pensar nessa palavra ela sentiu um arrepio na espinha. Porcaria de novo. Eu acabei de ser marcado por um demônio? O que eu faço? E agora?
O telefone dela vibrou novamente com uma nova mensagem. Irina congelou no lugar. Isako, percebendo o telefone caído no chão, inclinou a cabeça, confusa. Esse não é o telefone da Ujou-sama? Mas como Irina não se movia, Isako naturalmente percebeu. Os olhos dela não conseguiam deixar de olhar para a tela. Link do demônio. É fazer um acordo com o demônio tem um preço, sabia? Demônio. Então é por isso que Ujou-sama estava agindo assim? Isako pareceu confusa, mas não pensou muito no assunto. Devolveu o telefone para Irina com um sorriso gentil. Ujou-sama, seu telefone. Irina. Obrigada, Isako. Irina pegou o telefone sem jeito, os olhos examinando rapidamente a mensagem. Preço? O coração dela deu um pulo. Espere, espere, espere. O que ela poderia oferecer como pagamento? Então, de repente, seus olhos brilharam. Isako. Rápido. Prepare a cozinha. Estou cozinhando. Enquanto isso, na sala do clube de pesquisa sobrenatural, Arata olhou para a tela que exibia as informações do cliente. Cliente, Nakiri Irina. Seus olhos brilharam de diversão. No momento em que viu o pedido dela, ele imediatamente imaginou que tinha algo a ver com a língua de Deus dela. Momento perfeito. Ele tinha acabado de colocar as mãos em um pouco de carne de monstro recém-obtida na última pesquisa de sua família. Quando se trata de qualidade, a carne de monstro está em um nível totalmente diferente quando comparada aos ingredientes comuns. Sem mencionar que era um ingrediente genuinamente sobrenatural. Então, naturalmente, ele pediu que alguém de sua família entregasse uma peça a ela. Agora Arata estava curioso. Depois de provar um prato feito com carne de monstro, um ingrediente repleto de propriedades sobrenaturais, será que a língua de Deus ainda acharia a comida comum remotamente satisfatória? E o mais importante, depois que Nakiri Irina experimentou isso, será que ela conseguiria se afastar do conexão demoníaca novamente? Capítulo 160. Academia Shushin, Divisão Totsuki. Dentro da sala do clube, Nakiri Irina finalmente soltou um longo suspiro de alívio enquanto olhava para o prato pronto à sua frente. Devido ao tempo limitado e à falta de ingredientes e equipamentos adequados, tudo que ela conseguiu preparar foi um simples bife grelhado. Mas mesmo assim, o aroma que emanava da carne era tão delicioso que ela se viu engolindo saliva várias vezes sem perceber. O coração dela deu um pulo. A minha língua de Deus está realmente desejando isso? A voz de Irina tremeu levemente. Desde que despertou a língua de Deus, essa foi a primeira vez que ela vivenciou algo assim. Será que pode ser este pedaço de carne? Engolindo em seco, Irina olhou fixamente para o bife no prato. E ao fazê-lo, o desejo da sua língua de Deus só aumentou. Eu quero isso. Eu quero tanto isso. Eu preciso disso. Balançando a cabeça vigorosamente para se recuperar, ela de repente se lembrou da mensagem que estava enviando pelo aplicativo Conexão Demoníaca. Comida que poderia satisfazer até mesmo a língua de Deus. E assim, sem mais nem menos, o demônio casualmente lhe enviou um pedaço de carne de qualidade incrivelmente alta? Era esse o tipo de comida que os demônios costumavam comer? Sua boca estava praticamente transbordando de baba. Seu olhar fixou-se naquele pedaço de carne, seus olhos sutilmente assumindo um tom avermelhado, sua respiração ficando irregular. O aroma rico encheu seu nariz, fazendo todo o seu corpo tremer, até mesmo ao ponto de leves espasmos. Ela parecia uma pessoa louca e tarada. Mas ela conseguiu manter um pouco de racionalidade e rapidamente pegou seu telefone. Senhor demônio, como devo entregar seu pagamento? Ela digitou, olhando para o bife cuidadosamente preparado anteriormente. Zumbido. Uma resposta veio imediatamente. Basta colocar o pagamento perto do telefone. Tudo bem. Irina mordeu o lábio, mas seguiu as instruções. Zumbido. De repente, um círculo mágico totalmente negro surgiu do nada. A visão sobrenatural fez o coração de Irina disparar loucamente. Que diabos, realmente existem seres sobrenaturais neste mundo. E no segundo seguinte, o bife ao lado do telefone dela desapareceu sem deixar vestígios. Outra mensagem apareceu na tela do Conexão Demoníaca. Esta solicitação foi concluída. Estou ansioso para trabalhar com você novamente. Irina soltou outro suspiro profundo. Ansioso pela próxima vez? Como é que isso está acontecendo? Ela não queria mais lidar com demônios. Mas ainda assim, até agora, ela sempre pensou que criaturas como demônios só existiam em mangás e romances. Mas depois de hoje, toda a sua visão do mundo mudou completamente. Este mundo não é tão simples quanto ela pensava. Irina se sentiu um pouco inquieta. Realmente parecia que ela tinha entrado no radar do demônio. Aquela premonição sinistra a envolveu como uma névoa, deixando-a extremamente inquieta. Bem, tanto faz. Vamos comer primeiro. Gole. Irina olhou para o bife restante em seu prato. Sem hesitação. Como um animal faminto, ela pegou o garfo e atacou a carne sem pensar duas vezes. E no exato instante em que a carne entrou em sua boca, os olhos de Irina se arregalaram ao máximo. Sua respiração acelerou, um gemido escapou de seus lábios enquanto seu corpo se contorcia instintivamente. Suas bochechas claras e delicadas imediatamente ficaram vermelhas. Sua visão ficou turva. Parecia que ela tinha sido transportada para um mundo completamente diferente. Um mundo imerso em elegância antiga, edifícios de estilo tradicional por toda parte, pessoas trabalhando diligentemente. Mas o que realmente a chocou foi yokai. Uma após a outra, criaturas estranhas, cada uma mais bizarra que a anterior, caminhavam, flutuavam e riam alegremente enquanto passeavam pelas ruas movimentadas. A cena diante dela era como uma pintura viva, fazendo-a sentir-se estranhamente em paz. Perdida na sensação, Irina nem sabia quanto tempo passou antes que ela finalmente voltasse à realidade. E sem perceber, o bife no prato dela tinha sumido completamente. Gole. Ela engoliu em seco novamente.
Isso foi absolutamente divino. Com o rosto vermelho e o coração batendo forte, Irina estava tomada pela excitação. Essa foi, sem dúvida, a melhor coisa que ela já provou em toda a sua vida. E a parte mais louca, ela nem tinha feito nenhum trabalho preparatório complicado. Talvez nenhuma técnica sofisticada seja capaz de melhorar esse nível de ingredientes premium. Suas narinas se dilataram, sua respiração pesada. A satisfação, a língua do meu Deus está transbordando de alegria. Depois de um tempo, ela gradualmente se acalmou. Agarrando o telefone com força, o olhar de Irina caiu na tela do Conexão Demonica enquanto ela mordia o lábio com força. Agora que a língua de Deus havia provado algo tão incrível, como diabos ela poderia voltar a comer comida normal? Caramba! Parece que ela realmente não teve escolha a não ser continuar lidando com o demônio. Felizmente, ela estava na fase de pós-satisfação, então sua mente estava mais clara. Soltando um longo suspiro, Irina hesitou por um momento e então, relutantemente, adicionou o site Conexão Demonica aos favoritos. Só desta vez. Acho que carne pode ser classificada como droga agora? Enquanto isso, Academia Xuxin, clube de pesquisa sobrenatural. Depois de provar o bife grelhado que Irina havia preparado pessoalmente, Arata coçou o queixo. Mesmo sendo apenas um simples bife grelhado, está definitivamente alguns níveis acima da culinária de Mairu. Claro, as habilidades de Mairu já eram excelentes. Mas comparado a uma profissional como Irina, sim, ainda há uma pequena lacuna. E além disso, essa era uma carne diferente. Parece que acabei de encontrar um chefe pessoal de primeira linha para minha família, hein? Zumbido. De repente, o telefone de Arata vibrou novamente. Rias! Ao ver o remetente da mensagem, Arata levantou uma sobrancelha, levemente surpreso. Rias, Arata, depois do que aconteceu da última vez, meu irmão decidiu lhe conceder oficialmente o título de demônio de classe suprema. E ele está planejando atribuir o território de Valifer em seu nome também. É Rias, mas como ele não tem certeza do que você pensa sobre isso, e também está preocupado que algumas pessoas possam vir atrás de problemas por causa disso, ele me pediu para verificar com você primeiro. Classe suprema, hein? Arata balançou a cabeça. Arata, não estou realmente interessado no título de demônio de classe suprema. Academia Kuoi, clube de pesquisa oculta. Quando Rias viu a resposta de Arata, sua expressão se contraiu levemente. Demônio de classe suprema no submundo, essa é uma classificação somente inferior aos próprios 4 reis demônio. E Arata simplesmente disse diretamente que não estava interessado? Mas honestamente, isso pode realmente ser o melhor. Rias também não queria que Arata chamasse muita atenção e acabasse se tornando um alvo da facção do velho rei demônio. Outra mensagem de Arata. Rias verificou rapidamente. Arata, não me importo com o título, mas vou tomar o território de Valifer. E Rias, entendido. Mas, tomar o território de Valifer pode causar problemas desnecessários. Você quer que meu irmão cuide disso discretamente nos bastidores? E Arata, não precisa. Rias, mas ainda assim. Rias não conseguiu evitar se sentir um pouco preocupada. Enquanto isso, de volta ao clube de pesquisa sobrenatural, os lábios de Arata se curvaram em um leve sorriso. A Arata, facção do velho rei demônio, hein? Arata, se eles têm coragem, deixe-os vir. Arata, e certifique-se de que o Sirzestes torne isso o mais notório possível. Ao ver as mensagens de Arata, Rias congelou por um segundo. Então soltou uma risada impotente. Como esperado de Arata. Ele não só não se incomodava nem um pouco com a ideia da facção do velho rei demônio vir atrás dele, como também estava preocupado que eles não apareceriam a menos que ele fizesse barulho suficiente. Seriamente. É exatamente esse tipo de Arata que faz seu coração disparar. Depois de sonhar acordada por um momento, e corar um pouco, Rias rapidamente voltou à realidade e usou magia para transmitir a mensagem de Arata aos Sirzestes. Feito isso, Rias voltou seu olhar para Koneko, que mastigava calmamente alguns salgadinhos. Assim como Arata havia dito naquele dia, Koneko ainda estava vivendo sua vida normal na Academia Kuo e não havia deixado o clube de pesquisa oculta. Mas, ela não frequentava mais o clube tanto quanto antes. Meio misterioso ultimamente. Rias murmurou e então perguntou diretamente. Koneko, você ficou mais forte ultimamente? Ao ouvir isso, Akeno também olhou para ela. Ela também notara algo diferente em Koneko. Koneko casualmente colocou outro petisco na boca. Talvez seja porque eu aprendi a controlar Yojutsu e Senjutsu. Rias pescou incrédula. Já? Koneko assentiu. Mas, Rias franziu a testa preocupada. Mexer com Yojutsu e Senjutsu não é meio perigoso? Não corre o risco de sair do controle? Koneko balançou a cabeça. Está tudo bem. A senpai já me ajudou a cuidar disso. Graças à sua nova habilidade, Ressonância Yokai Sábio, que ela adquiriu após se juntar à família, o problema da fúria energética foi praticamente resolvido. Ressonância Yokai Sábio estabiliza a fusão da energia Yokai, Yojutsu e Senjutsu. Todos os ataques baseados em Yokai infligem o efeito corrosão de Ki, enfraquecendo gradualmente a resistência mágica do inimigo. É bom ouvir isso. Ria soltou um suspiro de alívio. Os sentimentos dela eram complicados. Ela sempre soube que Koneko tinha um grande potencial. Mas honestamente, enquanto Koneko estava sob seus cuidados, ela nunca conseguiu ajudá-la a desenvolver esse potencial adequadamente. Parece que, afinal, deixá-la com Arata foi a decisão certa. Enquanto isso, no submundo, capital Lilith. Após ouvir o relato de Rias, Sirzestes esfregou as têmporas com um olhar desamparado. Ele realmente disse isso? A projeção de Rias assentiu. Sim, cada palavra. Sirzestes pensou profundamente por um momento antes de finalmente dizer. Tudo bem, vamos fazer do jeito dele. Após o término da discussão, a projeção de Rias desapareceu lentamente. Ao lado, Serafal apoiou o queixo na mão. Então, ele está planejando atacar a facção do velho rei demônio? Sirzestes assentiu. Bem óbvio, não é?
Caso contrário, por que ele faria uma cena tão grande de propósito? Usando a si mesmo como isca, hein? Esse cara tem coragem. Serafal estalou a língua, mas seu coração se inclinou ainda mais em direção ao palpite que ela vinha mantendo há algum tempo. Esse nível de confiança é exatamente o que essa pessoa tem. Bem, faz sentido, disse Cirzexes calmamente. Em vez de ser constantemente perseguido por cobras no escuro, é melhor atraí-las para o campo aberto. A facção do velho rei demônio sempre foi boa em se esconder. Procurá-los não era apenas irritante, mas também uma perda de tempo. A abordagem do Arata? Extremamente eficiente. Afinal, só de ouvir o nome Valifer foi o suficiente para colocar o medidor de ódio da facção do velho rei demônio no máximo. Mas ainda assim, fazer isso exigiu força suficiente para sustentar a carga. Embora Arata já estivesse no nível de um rei demônio e tivesse poderes baseados em luz que combatiam especificamente demônios, Cirzexes ainda não conseguia deixar de se sentir um pouco preocupado. Relaxar. Serafal acenou com a mão casualmente. Vai ficar tudo bem. Espero que sim. Cirzexes ficou em silêncio por um momento, então acrescentou seriamente, só por precaução. Se a facção do velho rei demônio fizer alguma coisa, quero que você vá apoiar Arata no mundo humano. Serafal. Seu rosto ficou um pouco tenso e por algum motivo, sua bunda começou a formigar um pouco, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Enquanto isso, nas profundezas de alguma remota floresta montanhosa, um gato branco estava deitado preguiçosamente em um galho de árvore, sendo gentilmente acariciado por Ivanaga Kotoko, que exibia um sorriso misterioso. O gato branco, olhando para Kotoko com os olhos arregalados, falou incrédulo. Princesa, você vai mesmo me vender para um demônio? Ei, não faça isso parecer tão horrível. Kotoko disse com uma cara completamente séria. Não estou vendendo você, estou encontrando um dono para você. E Mari, você não quer ter um mestre de verdade também? O tom de Kotoko tornou-se suave e persuasivo, tentando convencer o gato. E Mari Noihara abanou o rabo, visivelmente infeliz. Mas não é como se eu fosse a única yokai por aqui, né? Kotoko ficou em silêncio. Sim, mas você é uma gatinha fofa e o mais importante, não tem nenhum drama estranho atrelado a você. Um bom yokai como você deveria testar a arma do demônio primeiro, certo? E Mari sentiu o olhar estranho de Kotoko, do tipo que significava que algo ruim estava prestes a acontecer. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.